Pessoal, que alegria começarmos mais um Pod Juntos. É isso aí, galera. Meu Deus, o que tem sido esse Pod Juntos? Sensacional. Meu Deus, não, cada semana a gente tá subindo o nível, né, amor? Sim, cada episódio Meu um Deus. casal mais extraordinário que o outro. E É isso hoje aí. é história de filme, gente. Não, hoje é história de filme. Vocês vão... Pode dar certo o namoro à distância? Será? Vamos já dar um spoilerzinho aí, né? Ela gaúcha, ele paulista. Meu Deus do céu, só o Senhor, né, gente? Cruza. Deus une propósito mesmo. Propósitos. E Deus aqui pega aí quilômetros e quilômetros de distância e transforma em um coração. é verdade. Aqui é um Uau. casal que atravessaram fronteiras É e isso aí. vocês vão Obstáculos conferir. culturais. É verdade. Um casal incrível, extraordinário, e nós estamos falando deles. Jubral e Jonathan Soares. É isso aí! Casal, que alegria ter vocês aqui conosco no nosso Pod Juntos. Estamos juntos aí. É isso aí, juntos. É um prazer, né? Não tinha nem roupa pra vir nesse podcast, Ah. né? Tamanho os convidados que já passaram por essa mesa. Eu pensei, meu Deus, não tenho nem look, nem títulos suficiente pra esse podcast. Mas é uma honra. Vocês fazem parte da nossa história e da nossa vida, da vida Ju, em especial. Muito bom estar com vocês aqui para compartilhar um pouquinho. Já são uma década Uma década. Pá, uma década. Uma que década. estamos nessa amizade que com certeza teremos muitas aventuras juntos nos Com próximos certeza. 10, 20, 50, quiçá 100 anos. E é tão lindo, né? Porque assim, ó, a gente sempre vive as coisas juntos, né? Literalmente. Só contextualizando aqui, gente. A gente tem de amizade com a Ju o mesmo tempo que a gente tem de relacionamento, É né, amor? verdade. A gente começou a namorar 3 dias depois, estávamos na escola do Clamor, Exato. conhecendo Juliane Brau. De E uma aí forma... começou a se desenrolar tudo. Vocês ficaram noivos. Não, vocês foram casar, a gente ficou noivo. É. Aí a gente casou depois. Aí a Pri tava grávida de 6 meses. A Ju Ju. tava no início da gravidez. Meu Deus, a gente sempre vive as Sempre coisas é juntos, mesmo. né? Quem sabe não vem o próximo, né, Ju? Oremos. Ela tá querendo dizer assim, ó, tipo assim, olhemos mesmo, porque ela tá querendo dizer assim, então vamos ficar grávidas juntos. Mas olha, para as pessoas conhecerem como tudo isso aconteceu, nós gostaríamos que vocês contassem um pouquinho quem era a Jubral antes de conhecer Jonathan Soares e quem era Meu Deus. Jonathan Soares antes de conhecer Jubral. Vamos falar do CPF É, antes porque do CNPJ, a gente né? gosta de reforçar, né, meu amor? É isso Que aí. pra gente ser um bom par, primeiro nós precisamos ser um bom ímpar. Então, quem era vocês antes de vocês se conhecerem? Começa você, Ana. Não, começa com... Não, você. Começa você. Quem era Jonatas antes da Ju? Eu fui um rapaz, vamos dizer assim, um rapaz. Um menino, né? Mas eu passei, cara, boa parte da minha adolescência e juventude servindo ao Senhor. Então eu tive esse tempo de devoção, de entrega mesmo. Sempre teve esse lado mais espiritual aflorado no sentido de servir mesmo na igreja, de estar junto desde a adolescência e tal. Então, fui me converter assim, entrar num propósito de relacionamento, assim, de falar que não ia mais ficar com 21 anos. Então até lá tinha aquelas flertadas, cheguei a ficar... Até lá era um crente galinha. Não, era tão, assim, era um cara tão Quanto tempo tranquilo. que você teve assim a sua experiência com Jesus? Que você começou? A minha experiência com Jesus foi assim, desde pequeno fui criado na igreja, mas... Você cresceu na igreja? Isso. Com 12 anos, fui batizado com o Espírito Santo, oração em línguas e tal. Então comecei a ter umas experiências diferentes ali. Na adolescência, ali com 17, 18 anos, eu começava a participar do Paixão, Fogo e Glória com David Keeler ali Ah, que Glória, legal. em São Paulo e tal. Então tive algumas experiências diferentes ali. Sim. Mas uma experiência que marcou, falando de relacionamento comigo, assim, foi com 21 anos. Eu tive uma experiência que eu tinha ficado com uma guria, uma menina, né? Um dia antes ali. Tá vendo, né, gente? Já Sábado. pegou É. o guria. O seu tato, a gíria já tá tudo assim, Conta que ó. você tinha ficado com a menina um dia antes escutando o CD do Diante do Trono, porque Ah, era uma piada legal. gospel. Meu Era Deus. negócio. Piada gospel. Mas aí, assim, tipo assim, era um Qual cara... que era o álbum do Dia do Trono? Quero me apaixonar? Tem saudade de ti. Mas aí, nesse dia, tinha rolado ali e tal, mas no outro dia, no domingo, eu fui num culto.
E aí, tava escutando Nos Braços do Pai, diante do trono, diante do trono. E aí, eu senti muito forte no meu coração que Deus queria que eu me separasse, que eu me consagrasse para que eu viesse encontrar a pessoa certa. E aí, nesse período, eu comecei a me consagrar. Não tive mais relacionamento com ninguém no sentido de ficar. Claro, tive interesses, né? Assim, pessoas que acabei flertando, mas não era aquele flertar de o cara atirador, sabe? Que sai gritando todo mundo. Mas buscava ter um relacionamento de entender se era de Deus pra mim ou não. E aí vivi isso aí até meus 30 anos ali. Aí chegou nos 30, eu entrei numa crise, né? Uma crise no sentido assim, dos 30, né? Falei, putz, e agora? O que vai... 30. Você esperou então dos 21 aos 30... Sem 30 e não casei. Assim, ó. Assim, no sentido de relacionar com outra pessoa. E que interessante você falar isso, porque hoje a gente tem acompanhado uma leva de jovens, porque tem muitas pessoas que acham que 30 é velho, mas não, tá na flor da juventude, né? E estão isso é só porque ela vai 30 esse ano, tá, gente? Mas eu estava com 20, eu achava que 30 era velho. Vou chegar daqui a alguns meses nos 30, tu acha que 30 é novo. Mas exatamente isso, tem esse momento da vida, tipo, 30 e não casei, e agora? Sim. E aí, o que rolou nesse período, né? As pessoas falam, cara, você tem que se abrir mais, você se relacionar, tem que conhecer, você é muito secão, tipo assim, você tem que ser uma pessoa mais aberta, né, pra conhecer e tal. E aí, nesse processo também de uma influência, assim, cara, o que você acha daquela, o que tu acha daquilo, entendeu? Sim. E aí, acabou rolando essa pressão externa também, e aí, nesse processo de pressão, eu falei assim, cara, eu acabei me envolvendo com uma pessoa errada. E aí a Juliana fica me zoando, assim, cara, tu beijou, esperou 10 anos pra beijar a boca errada. Beijar a boca errada. Mas foi no sentido assim, cara. Mas vocês chegaram a namorar e tal? Não chegamos a nos relacionar, mas foi ficar. Eu fiquei muito mal, porque eu falei assim, cara, eu quebrei um propósito com Deus, né? Eu tinha um propósito de esperar a pessoa certa. Isso me deixou uma época que eu fiquei muito mal, eu falei assim, cara, não por causa da pessoa em si, mas por causa de mim, né? Por ter quebrado, que era uma aliança num período ali. Mas ao mesmo tempo que esse processo de vale foi muito bom pra mim, porque foi onde eu mergulhei mais em Deus, de buscar mesmo a presença dele, de declarar a palavra, de começar a entender aquilo que era o propósito de Deus pra minha vida. E a minha oração foi assim, pai, o Senhor não me fez pra que eu ficasse só, não é bom que o homem seja só, Sim, né? Então era essa a minha declaração. E havia muita cobrança, Jonathan, assim, das pessoas e... Havia um pouquinho, assim... Você é um cara assim, o cara pinta e tal, o que o povo achava? Homem cara pinta, pra mulher ele tá mais cara pinta agora, porque ele era tão assim. Ah, é. Uma valorizada. Melhorou. Deu um up, né? Deu um upgrade. Nem eu fiz campo. Gente, ele era um Agostinho Carrara. O Jonathan, ele era tão magro que ele usava uma calça que cabia as duas pernas numa perna só, porque... Não, mas olha, esse processo aí, cara, a Juliana me pegou no melhor momento. Mas rolava pressão, assim, e aí até me zoavam, né? Eu até brinquei com a Juliana, uma prima minha achava que eu era monge, né? Porque eu não namorava ninguém, né? Eu falei assim, cara, meu primo Jonathan é monge, né? Não tipo entendia, assim, né? Porque não era cristã, né? Sim. Mas ela achava assim, cara, o Jonathan é monge. Mas você se sentia pressionado? Eu me sentia... Não, sabe, e eu com 18 anos, eu nunca tive aquele sonho, falei assim, cara, desde criança, mano, eu quero ter uma família, sabe? Eu nunca tive esse objetivo, esse propósito de vida de já... Mas eu creio que no processo ali, Deus foi colocando no meu coração e voltando pra ter um casamento, uma família e tal. Você focou muito no ministério, né? Isso, ali era a questão mesmo de viver algo diferente com Deus, com os jovens, com louvor e adoração e tal, que era aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Tanto que com 21 ali, eu parei a faculdade e fui fazer escola de música cristã ali, e é onde Deus começou a despertar. Você estava fazendo faculdade de quê? Eu estava fazendo processamento de dados, na verdade sistema de informação, né? Que era voltado para computação, informática ali. E aí quando eu estava fazendo a faculdade, você entendeu que era para fazer música. Daí eu entendi que era o chamado do meu coração, tal, que eu estava sentindo queimar e fui viver isso. E aí vivi com intensidade. Foi muito importante para mim, assim. Creio que fez a diferença na igreja que eu estava também, com uma galera que a gente vivia. E é esse tempo, né, cara, assim, ó, a Bíblia, Paulo fala que os solteiros cuidem das coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Tem coisa que eu paro para pensar, eu falo, meu Deus do céu, eu já fiz isso, mas é aquela estação de viver isso, né? Sim. Meu Deus, ir para retiros e mais retiros, ficar dias, conferência, congresso,
Hoje eu não tenho esse mesmo pique, né? Sim. Porque eu tenho o Emanuel em casa. Mas a gente vai. São fases da vida, né? São estações. E esses momentos que nos marcam e que nos forjam o que nós somos hoje. Porque graças a esses momentos Verdade. de encontros com Deus que a gente se torna quem nós somos verdadeiramente hoje, né? A convicção que nós temos. E aí, nesse momento, então, você só se lançou Você De braços tivemos do pai. várias nos braços do pai. Quero me apaixonar. Encerrou que eu quero me apaixonar. Mas foi uma fase muito boa. A Juliana até me zoou. Falou assim, cara, você gosta tanto dessa... Porque sou um cara muito Nostálgico. nostálgico. É. Assim, gosto de relembrar muito. Eu falo Também. assim, tu lembra dessas coisas? Eu falo assim, cara, é que você não viveu isso. A intensidade que a gente Aham. viveu algumas coisas. Só quando você escuta, né? Para, pá, 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 pá. Você lembra, né? Preciso de ti. Acho que todo mundo que viveu esse tempo, Paixão, Fogo e Glória, Antônio Cirilo, vai Sim. Vai relembrar e relembrar. Sabe? É isso aí. É uma faixa só, mais de 15 minutos de música, né? Você queria se Maravilhoso. chamar Jonatas Baladão, né? Ah, Isso é piada inteira, tá? É bom não divulgar muito. mas, Jubral, conte-nos tudo e não nos esconda Ai, nada. meu Deus. Por onde você andava Por enquanto onde ele você- estava se consagrando ao Senhor? Então, enquanto o Jonatas estava lá ganhando as suas asinhas de anjo, sua auréola, eu estava por aí, mundo afora, né? Eu vaguei Estava vagando. tudo afora. Não, porque eu não veio de um lar que é cristão, né? Não tinha essa raiz cristã, nada. Então, eu tive uma vida normal de uma adolescência que é considerada normal. Então, eu comecei a namorar ali com, sei lá, 17 para 18 anos. Namorei muito tempo mesmo, menina. Até então, tudo sob controle. Digamos assim, tá, normal, 18 anos, começou a namorar e tal. Fiquei noiva desse menino, muito iludida, que ia casar com o primeiro namorado, aquelas coisas assim, todas. E eu tinha alguns amigos cristãos. Mas tudo aqueles meio crentes, sabe? Também Aham. ficava com as menininhas ali de vez em quando e tal. Mas comecei a ter esse relacionamento com esse menino, fiquei noiva. 15 dias depois ele terminou comigo. 15 dias depois do noivado. Meu Deus. E já 15 tinha dias coisas depois. assim do casamento ou só foi um noivado? Eu já vejo que foi, completamente infantil, porque a gente já tava junto há tempo, mas tipo assim, vamos ficar noivo, tá, vamos, mas a gente nem tinha um plano de casar, Sim. né? Então, 15 dias depois ele terminou comigo, e daí eu recebi um pé na bunda e um par de guampas. Meu Foi bem- Deus. Dois presentes, assim. simples assim. Só que eu fiquei muito mal. Lógico. Imagina, né? Tipo, a gente namorava acho que uns 4 para 5 anos já. Meu Eu Deus. chorava, sofria e tal. Claro, já era Fiquei muito- com esse sentimento. Quando passaram uns 3 meses, mais ou menos, ele veio atrás de mim. E a esperta fez o quê? Não, vamos voltar. Passou o sábado inteiro me convencendo pra voltar. Daí eu falei, tá, vamos voltar. Quando foi no domingo, tá, ok, voltamos. Na segunda ele terminou comigo de novo. Ai, meu Deus. Porque eu não tinha conseguido largar da mesma menina de antes, né? Olha, Daí eu pensei, não, administrando contatinho. daí eu falei, não, deu, tá, chega. Esse aí pelo menos não vai dar mais. Então, tipo, aí passaram-se alguns meses, conheci um outro cara, só que ele já era mais velho, tinha uma outra vida, uma outra realidade. E esse, meu primeiro namoro, ele era um namoro que começou meio na adolescência. Então, tipo, por mais que ele terminou ruim, ele foi um relacionamento legal, digamos Sim. assim, né? Teve bons momentos, né? Isso. Só que esse segundo foi realmente o relacionamento que me destruiu emocionalmente. Então, enquanto o Jonathan estava lá se consagrando, eu estava nesse relacionamento de abuso físico, abuso verbal, todo tipo de coisa Sério? que não era legal. E eu já estava ali com os meus 20 e poucos anos. Mas com muita dependência emocional. Então, eu nem tinha esse, ser crente, igreja, tipo, nada disso, né? E quando esse relacionamento chegou, assim, no ápice de acontecer coisas que não deveriam ter acontecido nunca, na questão, né, de abuso, eu comecei, então, a orar pra Deus. Deus, tá, os meus amigos lá, eles têm o Senhor, né? Então, os meus amigos já tinham realmente se convertido, alguns já tinham casado. Uhum. Então, tá, se o Senhor existe, de fato, aquela velha, se o Senhor existe, me mostra que o Senhor existe, entendeu? Porque do jeito que a gente tá hoje, eu não tô vendo nada. No outro dia, apareceu lá em casa um casal de amigos. E eles falaram, a gente tava orando por você, faz um tempo já, não sei o que. Vamos na igreja com a gente. Eu pensei, Lá vem esses crentes. lá vem esses crentes. Daí eu falei, tá, vamos. Daí eu lembro que era uma igreja Assembleia de Deus, ainda nunca tinha ido na igreja. Até então. Ainda foi na Bleia, gente. Nem Olha, igreja. Tipo assim, um culto, né?
aleatório, mais nada, não sabia como funcionava. Aham. Eu tinha aquela imagem, tipo assim, eu tinha vizinhos que eram crentes, então eu falava os crentes, Aham. sabe? Tipo, era uma muito coisa distante da minha realidade. Sim. Então tá, vai ter eles me chamaram para um evento que era um louvorzão, que chamava na época. Vamos lá, vai ter um louvor e tal, não sei o quê. Aí quando a gente entrou naquela igreja, não era muito grande, assim, eu lembro que eles estavam começaram a tocar aquela música ao tempo, da Oficina G3. Aham. E na hora, talvez já vá começar a chorar. Tempo Porque se vai, é. mas algo sempre eu lembro que Deus veio ali sobre a minha vida e eu comecei a entender algo, tipo, que existia um amor que não era aquele que eu tinha recebido de migalhas até então. Que forte. Que lindo isso. Só que, tipo assim, nunca tinha pisado na igreja, não sabia como funcionava, não sabia o que Deus podia fazer na vida de alguém. Aham. Tipo assim, tá bom, veio aquela música, me marcou aquele dia, só que eu ainda fiquei assim, meio cá, como é que eu vou dizer pras pessoas que eu sou crente? Como que eu vou parar de sair? Eu saio de segunda a segunda, eu vou pra balada, tenho amigos que vão pra... Como eu vou dizer pra essas pessoas todas que eu virei crente? Meu Deus. Ninguém vai acreditar em mim, minha família, ninguém é Sim. cristão, né? Ninguém era cristão. O que meus Uma pais outra vão achar que eu realidade. enlouqueci? Virou fanática. Uhum. Virou, tipo, sabe? Aquelas coisas. Santinha. Tipo, as pessoas não iam entender. Só que realmente chegou um ponto ali. Eu tinha um bom emprego também e tal. E eu pensava, meu Deus, eu vou ter que largar tudo, porque se eu quiser realmente ter essa vida com Deus, não vai dar pra ser um pé lá e um pé cá. Então, porque eu ficava de segunda a quinta saindo, final de semana, domingo ia na igreja, tipo. Então, enquanto o Jonas estava com esse tempo de consagração, eu estava vivendo a vida loucamente, entendeu? Me apaixonando pelas pessoas que não deveria. Daí, o Janilson tinha um amigo, chegava pra mim e falava assim, não se apaixona por aquele cara, porque ele é podre. Quem que vai me apaixonar? Pelo cara. Por esse cara. Então, eu mesmo me colocava já nessas situações Um lugar de defraudação. de defraudação, entendeu? Pode fazer o que Sim. quiser, que tipo, depois eu resolvo. Na verdade, isso era só carência, né? Então, enquanto ele estava lá, super crente, eu estava no mundão aí afora, até o dia que o Senhor realmente me encontrou, né? E você acredita, assim, que esse momento de dores emocionais que você teve, porque o rumo maior foi o segundo, né, Uhum. relacionamento, adveio muito desse primeiro, de um relacionamento não curado? Que você Provavelmente, trouxe, ou sim. algo, uma raiz Eu acho fora, que assim? foram várias coisas, né? Porque a partir do momento que eu tava ali novinha, ainda era muito iludida, aquele negócio de adolescente, você não tinha muita noção, mas esse segundo, não, já era uma pessoa mais velha, uma pessoa madura e tal. Eu já vinha desse lugar de, tipo, fui deixada. Uhum. Era noiva, mas não me importava aquele noivado. Hoje eu vejo que não me importava, mas no Sim. tempo, sabe? Puxava aquilo como se fosse, meu Deus, a maior perda da vida. É. Então eu vejo que essa pessoa, a minha carência com essa pessoa um pouco, talvez, manipuladora, juntou. Sim. Foi E uma a bomba. rejeição é uma coisa A rejeição. terrível. A pressão, porque eu já era um pouco mais velha. Tipo, o Jonathan estava lá, né? Falou que se sentiu essa pressão com 30 anos, mas a mulher já começa a sentir antes, porque as pessoas Claro. falam, você vai ser mãe só quando tiver 30 anos. Sim. Você vai. Tudo isso, sabe? É bem isso. Como é que vai ter filho? Sempre há uma cobrança das É, pessoas, né? Julgamento sempre. também, né? Então, eu acho que foram vários fatores que culminaram para que terminasse do jeito que terminou, mas depois teve ainda. E aí, quando você encontrou Jesus, esse processo de cura, como é que foi? Tá. Aí eu comecei com esse negócio, eu vou ou não vou, né? Pra onde o que eu faço da minha vida? Daí foi ali em 2012, daí eu realmente, não quero mais isso pra mim, entendi, né? Quando você começa também a viver uma vida de muita balada, muita coisa, você vai encontrar sempre as mesmas pessoas, você vai ver que aquele mundinho é sempre igual, Enjoa, né? e que tem pessoas que eu conheço que até hoje vivem aquela vidinha. Meu Deus, coisa horrível. 10 anos depois, entendeu? Sim. Então, 12. É, Agora, 2012. 12 anos depois, vive a mesma vida, entendeu? Então eu peguei e comecei a... Não, então tá, então vou me firmar na igreja, só que era muito difícil pra mim. Porque uma coisa que eu sempre falo é que quando você tá no mundo, não gosto muito de usar essa palavra, mas as pessoas te buscam, te levam, pagam coisas pra você, elas fazem o que precisar pra ter você ali naquele ambiente que elas querem que você esteja. Sim. Então eu tava muito ainda naquele indo e vindo. Só que chegou um dia que eu saí, minha amiga me convidou pra sair e tal. Só que eu já tava muito incomodada porque eu tava indo muito na igreja. Então eu saía, mas já não conseguia mais aproveitar aquele momento ali. Eu saí, fui numa balada que a gente ia normalmente. Quando a gente chegou lá, que eu coloquei meu pé lá, assim, foi tipo cena de filme, assim. Eu vi como se tudo parasse, assim, daí eu fui olhando ao meu redor. E daí eu escutei nitidamente o Espírito Santo falar pra mim assim, não é isso que Deus tem pra você.
Eu lembro de uma menina vomitando no banheiro, eu lembro assim, das cenas específicas das pessoas ficando e tal, aquilo ali, aquele ambiente não era mais o ambiente que Deus tinha pra mim, né? Aí eu lembro que eu inventei uma desculpa, eu falei pra minha amiga, vou embora que meu sapato tá machucando, só que a gente recém tinha chego, né? Uhum. E essa minha amiga, ela sempre bebia muito, a menina que dirigia o carro. E quando eu cheguei, eu peguei, fui pra casa e tal, quando eu cheguei em casa tinha uma mensagem no meu celular de uma pessoa que era da igreja, e a pessoa tinha falado assim, eu sonhei com você. Quando ela falou esse sonhei com você, eu falei, esse sonho não era bom, né? Ela falou, não, sonhei que você saía de um lugar lotado, você pegava carona e a pessoa batia o carro, como ela tava bêbada, ela saía do carro e deixava você ali e você morria. Meu Deus. Então ali eu tive uma convicção muito forte que Deus tinha me livrado. Claro. Ele realmente, aquele dia, falou ao meu coração para que eu saísse daquele lugar, né? Então, depois dessa experiência, realmente falei, não, então a partir de hoje eu vou me dedicar ao Senhor. E daí eu fui tentar entender mais quem era Deus, o que era que Deus tinha pra minha vida e tal. E isso de 2012 ali para 2013, 14, quando eu comecei a escutar o Cirilo, no fonezinho. Já se converteu, já conferiu lá. Mas descobri por acaso, assim, e peguei uma ministração dele no clamor. Que legal. E daí meu coração começou a queimar. Eu falei, preciso ir pra esse lugar, preciso ir pra esse lugar, preciso ir pra esse lugar, preciso viver algo que... Só que isso ia ter que pedir demissão do meu trabalho, ia ter que explicar de alguma maneira pros meus pais pra tentar que eles entendessem ali o que era. Tipo, simplesmente você vai sair de tudo e vai, tipo... É porque ficava ali recluso, né? Um mês no mesmo lugar, então não poderia ser qualquer Foi uma lugar. guerra pra conseguir autorização da igreja que eu estava pra ir, porque eles eram, tipo, contra também. Então, várias situações Sério? assim, tipo... Impedindo para que você fosse. impedindo. E Mas já era 2013. né? final de 2013. Só que nisso, né? Quando chegou a pressão, de novo, novamente veio a pressão, todo mundo começou a me pressionar, porque as pessoas ao meu redor eram todas casadas. Você precisa namorar. Você precisa casar. A famosa pressão social. E o famoso cupido gospel. Ai. É isso aí, porque a gente fala isso, a gente esquece de falar que existe muito forte dentro da igreja Sim, essa cobrança, né? muito forte. Muito forte. Muito forte. Eu conheço um menino que é o número do seu sapato. Vai lá conhecer ele. É. E foi exatamente isso. Todas as pessoas ao meu redor eram casadas. Hoje, grande parte delas não são mais casadas. Começaram com essa pressão. Você precisa casar, você precisa casar. Tem aquele menino, só que ele era mais novo que eu, bem mais novo que eu. Eu pensava, meu Deus. Não vai dar certo isso aí, entendeu? Aí eu peguei, mas cedi a pressão e comecei a namorar esse menino. Durou meses esse namoro. Nossa. Com traição já desde o início, já. Meu Deus. Ele já Isso dentro da estranha. igreja, Dentro da igreja. Isso. Só que eu, gente, eu não sei se vocês... É que vocês já cresceram mais dentro da igreja. Eu tinha muito aquela ilusão que quando a gente se converte, todo mundo é gente boa. É de Deus pra mim. Não, tipo assim, precisa... Não, você acha que todo mundo é gente boa? Ninguém faz mal a que ninguém defrauda ninguém. Todo que... mundo tem boa intenção. Isso. Sim. Ai, é. Eu tinha isso em relação às pessoas também, assim. Eu entendo. Entende? Então eu tinha muito essa ilusão. Então eu pensava, as pessoas na verdade elas querem o meu bem, digamos assim, né? Daí, vou começar a namorar esse menino. Aí comecei a namorar, daí, foi terrível, né? Daí fui parar lá no Tamor. Enfim, terminamos o namoro. Porque não ia dar certo, a gente era muito diferente, diferença de idade, tudo. Essa questão de Sim. traição. Eu até tava falando com o João antes disso, eu falei assim, que eu me questionava muito, será que é isso que Deus tem pra mim? Porque isso era mesmo que eu tinha lá fora? Essas migalhinhas de amor, esse tipo, toma aqui, ó, isso aqui eu Sim. tenho pra você. Não podia ser isso, que esse Deus que tinha num dia invadido meu coração tinha pra mim. Então eu comecei a pensar, era muito um confronto, tipo, das pessoas falando, é ele? E eu falando, mas não pode ser isso que Deus Sim. tem, entendeu? E eu orando e Deus não me dando paz, e as pessoas falando, se você terminar esse relacionamento, você vai abrir mão das promessas que Deus tem pra você. Meu Deus. Era um Como nível as de pessoas manipulação julgam, né? até, né? Claro. E esse é um ponto tão forte, porque a gente reforça. Deus se importa com a sua vida sentimental. Deus se importa, ele se importa com a nossa opinião, e é melhor a gente passar alguns meses de coração partido do que uma vida inteira recebendo migalhas É isso aí. Sim. de uma pessoa que não tem nada a ver com o propósito de Deus para nossa vida. E eu pensava assim, cara, se no namoro essa pessoa já me dá tão pouco, já me trai, não é nem fiel, o que vai ser o casamento? Meu Deus, nada a ver, né? O que é essa pressão das pessoas? Isso é
E então a gente terminou esse relacionamento e tal. E eu falei, quer saber, eu vou pra Minas Gerais. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou me esconder lá no meio do nada. E eu lembro que eu tinha muito forte no meu coração, cara, eu quero ir pro lugar que eu possa chorar e as pessoas não vão me ver, entendeu? Nem te conhece. Nem me conhece. Então eu fui pra lá parar no clamor e lá tudo. Só que aí você abriu mão do trabalho. Abri mão do trabalho. Comecei a orar pra Deus, porque eu precisava ser demitida. Eu já trabalhava 4 anos nesse lugar, que era o mesmo trabalho do que o Jonas estava, só que em estados diferentes. Era a mesma empresa. A A gente se conheceu nessa empresa. Meu Deus. Eu pedi, eu falei pro meu chefe, eu não quero mais trabalhar, eu quero que você me demita. Ele falou, mas eu não posso. Ele falou, mas assim, vai chegar um cara novo, um chefe novo. Ele vai te chamar, você fala pra ele que você não quer mais, que você não tem mais expectativas aqui, e vamos ver o que vai dar. E eu falei, beleza. Aí começou uns 2 dias depois, esse cara novo chegou, chamou todo mundo. Quando chegou a minha vez, eu falei, não quero mais estar aqui. Não é o que eu quero mais pra minha vida, eu não tenho expectativa nenhuma aqui dentro. Mas eu pensei, meu Deus, né? Ninguém vai ter falado dessa forma, tipo... 2 dias depois ele me demitiu. Daí com o dinheiro da rescisão e tal, paguei com amor, paguei as outras coisas e fui. Se entregou. Me entreguei. Literalmente eu conheci este casalzinho. Tava bem no início, né, Ju? Bem no início. E aí, conta como é que foi. Qual parte? Como é que a gente se conheceu? Eu fui lá, né, pro clamor, só que era um mundo muito novo pra mim. Eu acho que as pessoas não têm a noção, assim, de quando você sai de uma bolhazinha e você vai... Eu acho que por isso até que teve alguns impedimentos pra eu ir, porque a igreja que eu vim, falando de forma bem clara, não era uma igreja saudável. Então, eles sabiam que quando tu saísse dali pra outro lugar, meio que tu ia ver que existia um mundo de coisas a que... famosa igreja que se preocupa com a cerca, né, e não com o pasto. Isso. Então, fui lá, parei no clamor e fiquei no mesmo dormitório que quem? A joinha aqui, ó. É que na época... Dormi aqui, ó, com o pezinho aqui na minha cabeça. Colocando frase de motivação em todo lugar, Gente, pra todo mundo. Priscila com esse jeitinho, eu, gaúcha, eu te amo, você é top. revoltada com a vida, só querendo chorar escondida. Aparece quem Deus sabe o que faz, né, Priscila? Pura voz e brilho. Eu pensei, meu Deus. Eu ainda colocava a frase assim, C.S. Lewis, o coração de uma mulher deve estar tudo guardado em Deus. A Priscila foi assim, gente. Ai, gente, a Priscila era demais, cara. Mas é muito propósito de Deus, né? Sim. Porque, tipo, tinha quantas pessoas lá? Podia ter muitas. dormido com qualquer outra pessoa, né? Verdade. Muito Foi Deus. no dormitório da Priscila. Eu fico emocionado, sabia? É verdade. Eu lembro lá da... Eu já vou, o que você vai falar? Tênis pé. Tinha uma moça, conta aí, Pri. Tinha uma Socorro, moça que gente. foi passar repelente. Não, é porque, tipo assim, é alojamento, gente. Triliche, quadriliche, quintiliche, sei lá quantos beliches em cima da gente. E tinha uma abençoada que tava no nosso corredor, Na cama da frente. que vale reforçar que a toalhinha, quando a gente passava, só Jesus na Gente causa. do céu. Por que ela chorou? Fedor, gente. Não, a toalha. Tinha que lavar, porque a gente ficava, gente, quase um mês no mesmo lugar. Então a gente lavava as nossas roupas, a gente preparava tudo, e na cozinha a gente tinha que preparar junto com as cozinheiras o nosso alimento, era tudo ali, né? E aí, a abençoada da mulher que tava no nosso corredor, além de outras pérolas que não vamos abrir aqui, ela foi passar desodorante e tacou tênis pé Desodorante, achei que era repelente. na axila. Na axila, ela colocou tênis pé na axila. Deus. Não, a gente passou Não, algumas é cada coisas, perrengue. meu amor. Não, mas foi Meu muita Deus. coisa. Foi uma escola e tanto. Dá pra falar um livro aqui de tantas aventuras que a gente passou em quase um mês ali. Sim. Mas imagina, quando que eu ia pensar que ia conhecer a Pri, ou que a Pri ia casar com o Jantes, que iam se mudar pra Florianópolis, que a gente ia se mudar pra Itajaí, tipo... Mas Deus já sabia, né? Deus sabia. Então, tipo assim, Deus já Mas eu tinha gosto da isso. parte que a gente se conheceu. Daí a parte aqui, ó. Vou até falar pra câmera, gente. A parte que eu conheci o Janilson foi traumático. Traumático. Enquanto a Priscila era brilho e purpurina, Eu não sei. o Janis... Conta, Pri, quando tu Cascadura. Então, o legal, só pra fazer um parênteses. Até então, eu não tinha recebido nada, assim, de palavra profética no clamor, nada. Estava lá. Já Tive uma experiência muito legal, que foi na aula até do Luiz Hermínio, acho que foi. Que ele começou a ministrar, não sei se você vai lembrar disso, Pri. E ele foi chamando as pessoas pra frente. E eu lembro que eu nem tinha falado ainda com as meninas lá, porque ele deu bem no início da escola. Bem bicho do mato lá.
E ele começou a orar e ele falou, foi descrevendo as pessoas foram indo pra frente. Eu sabia que eu deveria ir pra frente. Aham. E ele falou, tipo assim, se você não vier pra frente, eu vou chamar você pelo nome. Sim. E aí eu Lembra? peguei e falei, eu vou ir antes que sobe pra mim, né? É. Só que quando eu fui, e ele falou, eu quero que você agora se ajoelhe e seus amigos venham orar por você. Sim. Eu lembro que eu fiquei tão brava com Deus naquele momento. Porque não tão tinha brava, nenhum amigo, né? que eu falei assim, Deus, o Senhor me trouxe pra cá, pra esse lugar, pra passar essa vergonha. Eu não tenho um amigo aqui, não tinha trocado uma palavra com as meninas. Sim. Quem que vai orar por mim? E, gente, Jubral era extremamente... Emo gosta. Não. Sabe aquelas... Ela é um cacto, gente. Até o gente briga que ela é um cacto. Deixa eu ver como que eu Um cactus queimado. represento o Jubral naquela época. Ela é de 10 anos. fofinha, né? E cheia de espinhos. Não, mas naquela época Meu era Deus. terrível. Introspectiva, Não falar. casca grossa, não falava com ninguém. Pra gente dar um bom dia. Era bom dia. Bom dia. Tipo, Totalmente. e um bom dia entre os dentes e com aquele olhar assim: o que eu tô fazendo aqui? Mas isso é porque também advém de todas as marcas, né? De rejeição. E eu tava lá tudo. muito pensando só em mim, entendeu? No primeiro momento. Eu quero só que Deus me cure, Conforto. tipo, tudo bem, né? Mas aí que tá, né? Deus nos cura usando pessoas. Daí eu fui, me ajoelhei, daí eu já tava braba ali, brigando com Deus, não acredito nisso, não vai vir ninguém orar por mim, eu vou ficar sozinha. Porque daí já vem rejeição. Aham. Quem que vai vir aqui? Eu tô sozinha aqui. Daqui a pouco senta a mãozinha de quem? Daí veio a Pri, veio as outras meninas ali que estavam no dormitório, oraram e tal. E eu lembro que foi a Pri até que veio no meu ouvido e falou: eu nunca vou deixar você sozinha. É. Eu Então, Essa mulher que eu casei, o Brasil. de Deus, assim, sabe? Ela é Então, top. depois daquilo a gente foi ficando mais amiga. Então eu fui ficando menos fechada, Mas eu tenho né? olha, já se passaram 10 anos e eu tenho a mesma visão, assim, quando eu tive ajoelhada lá rente ao palco, assim, e na hora me via, eu não via com os meus olhos abertos, assim, mas era uma impressão que Deus te pegava como se fosse no braço, assim, e te apoiava, e era justamente essa a impressão que eu tinha, que você estava sozinha, sem amigos ali, mas Deus era um pai que te protegia, que nunca tinha te abandonado. Aí foi nessa hora que eu peguei o Janilson, que o Janilson não queria orar por Não foi ninguém. nessa hora, não foi? Foi Não, depois. foi depois, né? Foi depois. Mas aí a gente depois, quando a gente foi Começou a orar, ficar mais próximas daí, né? Começamos pelo menos a conversar, né? Da bom dia, tá? aí o coração foi começando Você tá na mesma mesa pra mas- comer. Daí quando foi mais pro final, acho que faltavam uns 2 dias pra terminar a escola, eu acho que Não foi lembro. o dia Foi mais no final. O dia do Janison. Daí estava lá eu também, esbugalhada lá no chão, chorando. E eu acho que a Pri foi chamar ele, né? Chamei, aham. Foi chamar ele pra orar. E daí, qual foi sua resposta, Janilson? Eu tinha muita coisa pra fazer, né, gente? Eu sempre fui extremamente ocupado. Ai, porque você era coordenador É também, porque assim, né? ó, vocês estavam como aluna e eu tava Sim. como coordenação. E a Priscila achava que era, tipo assim, que É porque era... no outro ano eu fui coordenadora. É, mas eu troquei tudo também. Primeiro fui coordenadora pra depois eu ser aluna. Não, a Pri, assim, ó, ela achava que era relax, que eu tava ali, e eu cheio de trabalho, ela queria que eu orasse pra todo mundo. E como a gente tava no início do namoro, e Tinha Deus, dias, né? e tinha dias, e eu acho que a Pri ainda tava um pouco assim, meu Deus, porque ela vale lembrar que a Pri veio de um contexto Batista. extremamente batista, né? Eu também era batista, mas com pé no fogo. Penteca. Só que a Pri não. Então ela essa questão profética para ela era muito nova. Muito novo, era E Deus já tinha me dado isso já há muito tempo, né? E quando a Pri descobriu que Deus tinha me dado um chamado profético e Não, tal. mas vale reforçar que eu só, tipo, chamava em momentos pontualíssimos. Só que Deus usava ela para isso. É, e aí. não era nada Era toda hora. né? Mas eu acho que ela gosta, até hoje ela gosta, quando tem um período que passa muito tempo, ela fala assim, tá tudo normal, a antena tá quebrada. Porque é lindo, eu acho lindo Sim. esse dom que Deus deu pro Janilson. Sim. E aí eu lembro que nesse dia ela me chamou e falou assim, eu preciso que você ore por uma menina ali que eu conheci. Eu disse, não, Priscila, eu tô cheio de coisa pra fazer, não dá pra orar por Não ninguém vou, agora, não vou. Não me chama, não Foi insista, nem vou. reclamando até lá, né? Ah, eu tô assim, Não. tá pensando que você é quem? Você vai lá sim. Mulher quando quer as coisas, né? E aí eu fui. Aí eu falei assim, não, Priscila, quando eu fui virar, o Senhor falou, né? Que era pra orar assim. Daí desenrolou, né? Falou bastante coisa sobre paternidade e tal. E lembro que me deu palavras super animadoras. Lembro que o Janis falou assim pra mim.
Você vai voltar pra casa e Deus vai derrubar suas estruturas, vai virar sua vida de cabeça pra baixo, você vai se sentir sozinha. Meu Deus. Mas nesses dias você tem que saber que é o Senhor. Eu fiquei tipo assim. Meu Deus. Eu tô aqui um mês pra ouvir isso, entendeu? Só que nisso Deus já tinha falado comigo que eu estava barganhando com ele através da minha dor, que eu achava que ele ia mudar as respostas que ele já tinha me dado, porque eu ficava chorando. E não era, né? Deus já estava definido ali que não era aquele relacionamento, que não era aquilo lá. Então voltei e realmente nas semanas seguintes foi uma reviravolta assim na minha vida. Eu saí da igreja que eu tava, fui pra outra igreja, tudo assim, perdi muitas amizades. Foi como realmente foi Deus, assim, tirou com a mão, ó, agora eu vou te tirar desse meio, porque tá, você saiu do meio da balada, né? Caiu num outro lugar, que não era saudável. Então tá, agora eu te levei pra outro lugar, agora nós vamos pro lugar que eu tenho pra você por um tempo, pelo menos, entendeu? Que era a igreja que a gente tava até a gente se mudar pra Itajaí, né? Isso mesmo. Que E lindo. agora, depois desse momento de ufa, Não, mas calma aí, amor, tem ainda um tempinho, né? Aí depois disso, gente, vale lembrar que a Ju, ela não queria ser amiga e tal, mas ela ficou indo em Minas alguns. E mais, o Jânis falou pra mim ainda assim, ó, foi a última frase. Gente, o Jânis. Essa O foi boa. seu marido está preparado pra você, pronto. Você não está pra ele. Se eu estivesse atrasando ela. assim. Daí eu pensei, Jesus. Mas eu lembro que era 2014 e eu saí da escola, então, com um compromisso com Deus ali, que eu não iria me relacionar com ninguém, que eu não ia me abrir com ninguém, que eu ia ficar um ano, tipo, então, entendendo que eu também precisava mudar pra acelerar a chegada, então, do meu marido, né? Não que eu tivesse o sonho de casar, porque eu não tinha esse sonho. Mas Sim. eu pensava, bom, já que Deus tem um marido pra mim, então eu também tenho que fazer alguma coisa, né? claro. Mas daí fiquei indo visitar Minas Gerais, tal, já Ficou. queria me mudar pra Minas Gerais. Era Gente, necessidade. ela ficou indo pra Minas Gerais algumas vezes, né, amor? Foram uns anos assim, Achava Não, um ano ali, um foram ano. meses, né? Mas eu tinha muita ilusão, talvez, que Deus tivesse algo pra mim lá, Sim. né? Pensava Por porque, todo- Até pelas novas amizades, a gente vivia nesse tempo ali, Pelo novo todo cenário. mundo vivia algo muito parecido, né? Sim. A gente tá. Meu Deus, Foi quando a gente para pra saber, né, Pri, só a gente ficou. Foi um momento bem legal, assim, que a gente A gente conheceu. viveu muitas experiências juntos, né? Muita experiência. E vale lembrar daquela, né? E aí, com a Esmeralda Campelo, não sei quantos aqui escutam, que tá nos ouvindo, conhece a Esmeralda Campelo, mas é uma pastora incrível. Era, né? Faleceu. Era, minha filha. Agora tá lá Ai, com os anjos do Senhor. No seio de Abraão. conta esse dia, Ju. Então, comecei a ir pra Minas, mais por causa da amizade mesmo, e acabei conhecendo a pastora Esmeralda, né? Vou ter que A tomar avó Esmeralda, né? Chamava ela de vó, né? Eu tenho Chama de vó. um sentimento que eu queria muito que ela tivesse conhecido o Jonatas, sabe? Mas não deu, né? Mas foi muito especial, assim. E eu lembro que eu fui algumas vezes, e uma vez específica eu fiquei na casa dela. E ali, ela tinha aquele jeito, às vezes, um pouco duro, né, tal. Mas ela chegou pra mim e começou a orar. E eu sempre orava pelo meu casamento. Dela falava que eu ia casar com um cara que tinha o cabelo assim pra cima, tal, não sei o quê. Que era um cara muito sério, de Deus. Ela sempre falava essas coisas. Só que tá. Até então não falava com o Jonas. O que acontece? A gente trabalhava na mesma empresa, mas a gente não conversava coisas pessoais. Esporadicamente a gente conversava sobre trabalho porque a gente atendia os mesmos clientes. Mas ele em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Só que ele já tava ali, ó, no joelhinho do chão, orando, né, amor? Na verdade, assim, eu comecei a reparar na Ju depois que ela foi pro Clamor. Que ela começou a postar mais coisas sobre. Vocês já Ser se cristão. seguiam? Já, a gente já se seguia no Facebook. Olha só! E aí no Face, quando ela começou a postar alguma coisa diferente, comecei a ficar de Só olho, que ele né? gosta de falar que ele não me reparava até eu me converter. Não reparava, porque realmente. É, porque é cheio de capeta, de coisa, né? E ele tava, não Isso quero aí. me apaixonar, tá tava no... aquele... Missão Valadão. Só comecei a reparar nela depois que ela começou, literalmente se converteu e foi pro Clamor e começou a postar umas coisas diferentes. Falei, cara, essa guria é interessante, né? E aí comecei a ficar mais de olho nela e sempre flertava nela, só que eu jogava uma sementinha, né? Amor, é que você fala flertar, as pessoas podem entender errado, né? Não flertar, mas jogava uma semente. Conversava com ela, flertar no sentido assim, de puxar assunto, né? Aham. Puxava assunto. Era só- Conhecer. e Não, era só perguntava assunto umas gospel. coisas. Não era cantada. era Meditação só- bíblica. E aí, como É você... porque, graças a Deus, ela é casada com um homem crente, né, cara? E ele não sabe ter A cantada gosta. cantada É gosta. verdade. Ele não dá.
Aí você falava Fala do parabéns Senhor. pra ela, falava questão de... Parabéns. Eu não respondia Eu pra não ele. respondia nada, Você não cara. respondia nada, Ju. A resposta de Deus pra Fica, mim. obrigado. Mas Tchau. por quê? Porque eu não respondi ele? Porque eu estava nesse propósito de não me envolver com ninguém. Legal. Então, eu não queria, por que eu ia conversar com ele? Sim. E eu achava isso aqui, que esse cara tá me mandando coisa, entendeu? Mas vamos voltar lá pra avó um pouquinho, né? Volta. Daí eu fui lá pra avó algumas vezes. Daí na última vez, antes de eu encontrar o Jonatas pessoalmente, ela orou comigo e falou assim, começou a chorar. Ela começou a chorar. Eu lembro que ela segurou minhas duas mãos assim, começou a chorar muito. Ela falou assim, se você pudesse ver o que eu estou vendo, você é casada com uma menininha nos braços. Uau. Você não teria nenhum sentimento de rejeição ou de que Deus não vê você, entendeu? Meu Deus. Que lindo. E ela chorava muito, assim. E daí a gente orou e tal. E ali Deus me deu uma convicção que ele tinha algo pra mim. Então eu também desencanei. Tipo, eu não falava com o João porque não era uma coisa assim. Ai, eu quero me casar, tô desesperada, tô... Não, eu já tinha entendido que Deus tinha algo pra mim. E ok. Entendeu? Ele tem, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Deus se preocupa com a nossa vida. Ele se importa. Ele se importa, se ele se importa com tantas áreas, financeira, profissional, por que ele não vai se importar com quem que eu vou casar, com meu... Exatamente. Então ali, quando eu entendi, eu realmente descansei. Então, pra mim, não... Mas o legal é que Deus respeitou o processo dela de 2014 ali. Em 2015 foi quando a gente começou a conversar. E houve um processo de muita cura, né? De cura, assim. E aí, o legal, assim, qual foi o gatilho, né? Aquilo que foi A virada. a isca ali, né? Que a gente começou a conversar com mais frequência e tal. Eu tinha dado algumas sementes ali no começo. Mas tem uma que é legal. Um dia ela foi pra Minas e lá no topo do mundo, lá, ela postou uma foto de mão dada, sei lá com quem. Eu E lembro. aí, Eu tô lembrado. Que livramento, né? Livramento. e aí eu de falei, não vou perder pra esse cara. Só que assim, olha o pensamento, né? Esse cara, mas ele nunca tinha falado comigo. Eu não vou perder esse cara. Não. Eu acho que eu que tirei aquela foto. Não foi, não. Você tava comigo. Acho Não, que foi, foi sim. eu que tirei a foto. Eu e a Irene A tiramos mão foto, dele, é. mas quem tirou dele foi eu. Ai, Porque assim, por mais que a gente não estivesse conversando, eu estava orando e eu sentia já alguma coisa assim, que era alguma coisa de Deus pra mim, entendeu? Sim. Nesse sentido. Doido, me stalkeando, gente. Então, ela ama isso. Tipo assim, eu tô amado. Ele tava de olho em mim. e aí um dia eu postei uma foto do Guaraná Jesus no Instagram e ela falou assim, nossa, isso existe? Eu falei assim, claro que existe. E eu existo, né? Tipo, Boa. Guaraná Jesus é só do Maranhão, né? Só. só no Maranhão, lá no norte. É bem forte lá, bem conhecido. Famoso. E aí depois desse Guaraná Jesus a gente começou a conversar com mais frequência e tal. E daí passou-se assim no início de 2015, pá. E em março a gente começou a conversar no WhatsApp. Então ele começou a ficar um pouco mais frequente, não era todo dia, mas um pouco mais frequente. Não, mas olha como que o Jonatas fez. Ele que pediu pra eu mandar um negócio pra ele no WhatsApp, porque até então ele só falava comigo no Facebook. Só que eu não Que tinha era o mais WhatsApp dele, limitado, né? Limitado. Daí eu falei, mas como eu vou mandar se eu nem tenho o seu WhatsApp? Não, tá aqui meu número. Lógico, já. Só que antes disso, teve aquele dia do apartamento da Belly, né? Aí Ai, esse do dia amor. vale a pena contar aí. Em Minas Gerais, que a gente tava E lá. já era junto com esse momento, assim, que o João Não, foi um Foi um mês mês antes. antes, foi no um mês carnaval, antes. né? dele te mandar essa Antes dele falar comigo, Ele foi falar comigo de fato ali em março, isso foi em fevereiro. Então foi bem um mesinho antes, eu fui pra Minas lá ver vocês. E aí a gente foi lá no apartamento da Belly. Ficamos Belly lá. é nossa amiga. Ai, Belly, ó. gente, Beijo. Belly na Espanha. Amamos você na Espanha. Fomos lá, e eu lembro que a gente ficou aquela... Não sei por que a gente dormiu lá. Vocês lembram por que a gente dormiu lá? Acho que já tava tarde, né? Não dava pra gente voltar. Não sei. A gente gostava de ficar lá. A gente ficou lá no apartamento dela, no outro dia a gente acordou e foi tomar café, e eu lembro que a gente tava na mesa, e quando eu olhei pro Janilson, ele tava chorando. E daí ele falou assim, não, toma seu café aí que Deus vai fazer algo aqui hoje. E daí eu pensei, putz, ferrei. Deus vai vir, né? E daí ele começou a me ministrar ali, porque hoje eu entendo que o sentimento que eu tinha, não é que eu não queria ter uma família ou que eu não queria me casar, mas vinha muito do sentimento de ser indigna. Eu não mereço isso, porque eu já vivi muita coisa, então hoje eu quero servir a Deus, mas eu preciso, ter uma pessoa. Aí você pensa, eu vou conhecer uma pessoa que nunca se envolveu com ninguém, que se consagrou. Essa pessoa vai querer ficar comigo. Assim, não, entendeu? Tem tantas outras opções para essa pessoa.
Então tinha muito esse sentimento de não ser merecedora de viver isso, uma autocomiseração também, né? Então naquele dia ali que a gente acabou ficando no apartamento da Bela, fiquei a manhã inteira praticamente sendo ministrada ali por vocês, por ela. E Deus falou muitas coisas, e a palavra que ele cravou no meu coração aquele dia, eu lembro do Janilson orando, todo Jeremias 31, Jeremias 31:13, fala que com amor eu te atraí. Então Deus cravou, e essa palavra até hoje eu carrego na minha vida. E depois eu estava lá, depois de 3 horas, atirada no chão, 4 horas. No sofá da cura? No sofá da cura. E daí... eu lembro que... eu não lembro se foi a Pri ou se foi a Janilson me pegaram, assim, falaram, agora você vai levantar e vai sair desse lugar... e vai pro lugar que Deus tem, profeticamente, né? E começamos a cantar a música do Rodolfo lá. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Então vai lá, dá uma palhinha aí, João. Do Jonathan. Pegou um violão aqui, ó. Vai, dá uma palhinha. Que das Palhinha. minhas Eu não lembro a letra. feridas saia poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é. Pra eu parar. E essa música Top. foi... até que a casa esteja cheia. Você que tá ouvindo, seja ministrado por essa verdade. Venha. É isso aí. Aí depois... Como foi forte aquele dia, Foi né? muito forte. Não tem como explicar, né? Mas entre tantas coisas que Deus falou sobre a restauração, tanto da questão de sexualidade, eu já tinha me relacionado com outras pessoas, então isso também era um sentimento que eu tinha de não ser pura, de não ser, então... Porque daí quando você cai em si, poderia ter me guardado? Poderia. Poderia ter feito não ficar? Poderia. Mas já tinha vivido. Sim. Então como apagar isso, E entendeu? você não tinha conhecimento do Senhor, né? Então por isso que você não se E guardou. Deus perdoa o tempo da ignorância. Exatamente, só que era muito isso. Tá, e agora, será que Deus vai apagar mesmo isso? E Será que apaga, Deus né? tem o poder de fazer isso, entendeu? Porque daí meu medo era, quando a gente casou, e se eu tiver lembrança de outras pessoas? Enquanto eu estiver com o Jonas. Comparação, né? Comparação. Mas Mas Deus... isso a gente conta daqui a pouco. Mas aí o Guaraná Jesus já tava rolando, já tava Isso, agora Jesus foi nesse conversando. processo aí já de Aham. começar. E ela teve a Você cura falou que ali. não ia perder ela pra ninguém com tatuado. Isso. Não, gente, mas o tatuado foi livramento. Gente, e a Aleluia. avó Esmeralda, eu cheguei e falei pra ela, ó, esse cara tatuado aí, você não acha que pode ser? O cara que eu vi não tinha nenhuma tatuagem. Bem curto e grosso. Daí eu falei, isso aí que você tá sentindo é empolgação. Eu falei, tá bom. É. E aí em abril, mais ou menos, foi em abril, né? Eu falei assim, ó, eu quero conversar com você pelo FaceTime pra gente trocar uma ideia. Isso a gente conversava de vez em quando. Isso, conversava de vez em quando. Aí ela falou assim, Certo. eu ia sentir assim, eu vou dar um checkmate, né? Pra ver se se ela quer ou não. Porque ela achava que eu tava conversando com ela só por conversar, né? Sim. Mas eu queria, já tinha uma segunda intenção. E o Jonatas não tava em direta, não Boa tava intenção. cantada, não, É. nada. Ele conversava comigo coisas de Deus, aleatórias, assim, entendeu? Glória E a do dia a Deus. dia, assim, também, né? Era É. coisas do dia a dia, assim, nada muito fora. Sim. E aí eu chamei ela pra conversar no FaceTime, daí conta aqui como foi Conta pra ti. você, é mais legal. Você conta. Daí eu chamei e perguntei pra ela assim, ó, você quer orar comigo? Eu tenho sentido isso e isso durante esse período. O que você acha? Você topa de orar pra gente saber se é de Deus ou não? Porque se não for de Deus, eu já quero E qual foi a descartar. minha reação? Daí ela ficou em choque e falou assim, sim, pode ser. Daí tipo, ela concordou na hora. Meu Deus. Eu vi direto, hein? Só que assim, eu não fazia ideia que ele tinha esse sentimento, entendeu? Ele não falava comigo. E eu pensava, como assim? Eu não entendi. Eu falava sobre o sentimento, É, né? eu falei pra ele, você nunca falou nada pra mim sobre isso, nem uma indiretinha, uma cantadinha, nada. Ele falou, mas eu sou crente, eu sou um homem de ficar dando cantada. Aí você se apaixonou, né? Eu pensei, nossa, Esse é diferente. isso é diferente. E aí foi nessa pegada aí. A gente começou a orar, Conversar depois conversar e tal. E aí você foi pra Minas. de E novo. ela ia fazer uma escala em São Paulo. Uhum. E aí ela ia na sexta-feira e ia voltar na segunda. E aí quando ela tava fazendo essa escala em São Paulo, ela me mandou mensagem quando eu tava indo. Ia ter escala na ida e na volta. Na ida e na volta. Na ida ela mandou mensagem, ó, voltar aí tal horário. Eu falei assim, beleza. Aí quando ela chegou, ela falou assim, ó, tô chegando tal horário. Eu falei assim, putz. Daí eu mandei mensagem pra ela, ó, olhei aqui no Google Maps, tá dando 3 horas e pouco pra chegar no aeroporto, não vai dar. Você morava Eu onde? morava na Zona Norte e ela ia passar... Mas o normal é 30 minutos. Nossa. E aí, que o esperto olhou? Olhou pra ir a pé, de vez olhar pra ir de carro. Depois que eu vi, ela tava... Mentira.
isso aqui. O que passou na minha cabeça? Eu sabia que esse cara tava Ia falando enrolar, comigo, né, ia me enrolar. Chegou na hora do vamos ver, não aparece. Olha a rejeição, gente. A rejeição já gritando. Ela é terrível. É por isso que você tem que curar da rejeição, gente. Exatamente. E aí eu pensava assim, Foi ó. bom eu não ter falado com ela antes dela aí, porque lá ela teve um momento também com Deus. Sim. Onde Deus falou com ela também lá. E aí continuei, o que rolou lá? E daí. Não, só que daí eu lembro que eu pensei assim, bom, qual que era a minha dúvida? Eu pensava, cara, não pode, esse cara é bonito. Ele é crente, ele é querido. Não, Tem tem alguma que coisa errada. ter alguma coisa errada. Quando ele mandou, quando ele colocou a pé no Google, eu falei, tá aí, ó, desprovido de inteligência. Alguma coisa tinha que ter, entendeu? Aí ele falou, não, botei a perder. Eu falei, meu Deus do céu, você não sabe nem usar o Google, né? Tá, tudo bem. Daí a gente foi pra lá, daí A gente não. eu fui pra lá. Aí fiquei na casa da avó, daí nesse dia ela falei, daí foi quando eu contei pra vocês também que tava conversando com o Jonas, tal. A gente foi num churrasco da família da Priscila, muito aleatório. Meu Deus. Verdade. Lembra? Ju, você já fez tantas coisas de lá e me... Aleatória. Gente, ela pode falar. Gente, a Ju vivia mais e menos em um ano. No Rio Grande do Sul, em Hamburgo. Não, eu lembro dele nesse churrasco da família da E agora a gente Priscila. mora lá tão perto e nem Se nos vê menos, visitamos. é verdade. Meu Deus, não, tem que se tomar vê. uma vergonha. É porque era aniversário de algum primo da Priscila lá. Tava Verdade. tendo um churrasco. Fui lá, daí depois fui na avó. E eu lembro que eu falei com ela e tal. Eu lembro que o Janil chegou pra mim e falou assim: você vai me contar o que está acontecendo ou vai querer que eu te conte? Eu mesmo te conte. Eu falei, Janil já deve estar aqui, ó, captado no ar alguma O coisinha. download deve ser É. já. Daí contei e tal, que tava conhecendo, que ia conhecer o Jonas pessoalmente, então. Aí falei com a avó, pedi pra ela orar comigo. E daí foi muito legal, porque ela, do jeitinho dela, né? Ela falou assim, agora a gente orou. Então ela orou para que fosse um encontro definitivo, para que não ficasse dúvida, que realmente, então, se fosse de Deus, né? Tal. E ela falou pra mim assim, agora você vai orar só no pensamento, que é pro diabo não ouvir. Não fala em voz alta. Ora uma prova com Deus. Pede uma prova, se for ele, vai acontecer. Daí eu falei, beleza. Daí eu pensei na minha mente que o Jonas me levasse determinado presente. Que ele me levasse determinada flor. Eu pensei, é uma coisa muito E tinha irreal. que ser uma flor específica. Que era eu pedi pra ele levar gérberas. Porque eu não gostava de rosa, então eu queria que ele levasse essa flor específica. Ah. Aí eu orei isso, aí pra lá, não, já fiz minha prova com Deus, então eu peguei minha malinha e fui voltar lá. Aí quando eu cheguei, que eu desembarquei, eu lembro até hoje que eu pensava também que ele podia ser brega, que eu pensei, bonitinho, mas deve se vestir mal. Mas não, ele tava bem bonito. Você desembarcou em São Paulo. Em São pra Paulo, fazer a Congonhas. escala. Pra fazer a escala, eu falei pra ela, ó, tem 45 minutos, é esse o tempo que a gente vai ter pra conversar. Bem assim, tá, gente? Que a Juliana é assim. É, E tipo assim, ó, desse se jeito. não for, já é, não fica me enrolando, entendeu? Aí Papo. peguei, desci, olhei ele de longe, ele não tinha me visto ainda, ele tava de costas. Aí eu olhei, interessante. Aí só que eu olhei, ele tava sem nada nas mãos. Eu falei, Então não é ele. Simples Já assim. desanimou na hora. Não é. Nem desanimei, mas foi tipo assim, Ah. e na minha cabeça eu pensava, distância e tal, ele em São Paulo, no Rio Grande do Sul, não nem vai dar. vai dar nada mesmo. Daí veio, me deu oi e tal, né? Daí ele me levou pra uma cafeteria que tem logo que desembarca do portão de Congonhas. Ele falou, vamos sentar aqui. Quando ele puxou a cadeira, as flores estavam em cima da cadeira. Uau. Meu Deus. Ei. Flores, Lacrou. chocolate. Lacrei. O que eu E fiz? as flores? Minha reação? Você é Gérberas. louco. Comecei a gritar. Ah, ele começou a gritar comigo. O que vai Desesperado. pensar de mim? O que vão chegar com essas flores em casa? Mentira, já essa pessoa Meu reação. Deus, gente, em vez de agradecer, mas. Isso ele tirando foto de mim escondido, entendeu? Curvado pra cabeça. E tem uma foto minha que eu tô assim, ó. Em choque, né? Choque Tem essas total. fotos Mas o mais legal assim, que antes de ir, Vocês têm essa foto? Então nós vamos incluir. Vai trabalho pro João, gente. O João, ó, gente, ó, vocês que assistem o podcast, tem que orar pelo Gente, João, o João abençoar o João, tá nos fazer bastidores. propósito pelo João. O João é top. O João é o João. Tá aqui atrás. João é que ele ouve coisas. É, o João aqui ouve coisas bem doidas. O Jô é maravilhoso. Ele vai colocar aí a fotinha da Ju e do Jô no primeiro encontro. Na verdade, só minha, né? É, Porque só eu não dela. tirei foto, Ah, foi é só só eu eu, com tá, então cara tá. de... Ah. Mas foi engraçado assim, que antes de eu ir pro aeroporto, eu tava conversando com um amigo meu, o Xandão. O Xandão também é um cara Tá na top. espera, Tá na né? espera.
E aí eu falei, cara, não vou levar nada não, cara, leva flores, você não sabe, leva flores e chocolate. Cara, você é muito romântico. Eu falei assim, mano, leva. E ele tipo, insistiu e falou assim, então tá. Então fui no conselho do amigo, né? Que Que tá falou, orando por nós também, né? só que eu falei assim, cara, não vou levar rosas, porque rosa é muito romântica. Eu vou levar uma flor. E eu nem conhecia gebra, não sabia o que é gebra. Achei que na hora de escolher, eu assim, Assim. cara, vou escolher uma flor que eu achei legal, assim, nem li que era gebra nem nada. Só peguei Você foi pela cor da flor, na pela verdade. cor né? ali e tal. Era laranja, não era? Laranja. Eu lembro da flor, eu lembro do buquê. E aí levei pra ela um chocolate e mais um CD que eu tinha comprado. Na época era do CD ainda. CD era do CD. Jesus Culture aqui. Daqui um álbum, né? 2015. 2015, era CD 2015, ainda. é, Não CD. tinha Spotify. Não tinha. Tinha alguns celulares que tinha ali, mas era. Não, Spotify não tinha. Não tinha, verdade. não. Nossa, gente, a gente tá envelhecendo. Rápido, né? Tem até Então, hoje lá você- em casa esse CD. Tá lá o CD ainda. Quando a gente fala assim, era da minha época, já pode saber que a gente é velho. Exatamente. Mas foi muito legal, assim, o momento de. Foi muito legal pro Jonas, né? Porque pra mim foi apavorante. E aí E no o que você pensou na hora? Eu É. pensei assim, ó, esse cara é maluco. Mas só que dentro de mim eu pensava, eu orei isso, essas flores estão aqui, o que, que eu vou fazer agora, entendeu? Era isso que eu pensava. Não pode ser real? E você compartilhou na hora? Não. Contei pro Jonas só depois que a gente tava noivo só. Sério? Não É contei. isso aí, tá certo. Não contei porque eu não queria influenciar também ele a tomar uma decisão baseada naquilo que eu tinha formado. É né? isso aí, sabe? Então, pelo menos uma vez na vida eu fui sábia, né? Não, Jô. Não, tô zoando. Daí eu peguei, fui lá, fiquei muito, muito nervosa. Daí a gente conversou e tal. Nem lembro o que a gente conversou, você lembra? Não. A gente não pensou muito, assim, a gente falou Aham. coisa Eu fiquei com aleatória ali e vergonha, tal, tá? É, Júlia não quer calar. É. Houve o beijo? Não teve beijo. beijo. Meu Deus, E, tem e Jô, homem tem borboletas no estômago? Não, mas tem outra coisa. O que, amor? Ah, o choquinho do amor. Choquinho? Como é que é? Como é que é o choquinho da Na verdade é borboletas, né? Eu falo que É que é uma versão mais uma máscula. versão né? mais... É, borboleta é muito esquisito, né? Amei essa, É um choque do choquinho. amor. O Jonas falou que sentiu o choquinho do amor. Ah, E aí, ela sentiu mais do que eu, assim, que eu acho que foi um trovão, assim. Tudo salvando amor. Quando a gente, na hora de despedir, a gente deu um abraço e tal. Só abraço, nada Não, demais. não rolou beijo. Bem crente eles, É, né? Tchau. gente. Jonas era todo Padrão- malhadinho, bombadinho. Padrão Depois- santidade. Ah, Então, vale lembrar, faz essa piscadinha aqui de novo pra cama pra ela pegar essa piscada. eu tô com vergonha, gente. Ela foi pra pegar um embarque lá e pegou o embarque errado. Tava indo pra cidade errada. É, eu tinha que pegar o voo pra Porto Alegre. Daí quando eu entrei no voo, eu achei alguma coisa estranha. Daí eu falei pra aeromoça, moça, esse voo é pra Porto Alegre? Ela falou, não, moça, esse voo é pra São José do Rio Preto. Meu Eu falei, meu Deus. Deus, eu preciso descer, meu voo é pra Porto Alegre, não é o outro avião. Como é que você foi parar lá dentro, meu Peguei o Deus? ônibus que vai até o avião errado. Tava tão Você é impactada com a boca, Débora. Não manda uma Era choque, já era CD, era muita coisa. Foi engraçado. Foi engraçado esse dia. Daí, Meu Deus, que oração rápida que Deus respondeu, né? isso que eu ia falar, na verdade, o meu tempo de espera enquanto eu estava crente mesmo foi rápido, né? Não Foi. foi muito tempo, foi muito rápido. É. E a gente, isso foi em maio, né? Isso em maio. Depois ali a gente já foi seguir orando. Eu fui pra lá em julho, Agosto? agosto. Pra conhecer os pais da Ju? Não, só Aí pra só se conhecer pra um pouco conhecer mais. Uhum. A gente só tinha Primeira vez que eu tinha se ido pra visto lá. pessoalmente aquela vez, né? Tá. E aí em setembro a gente foi pra lá. Na Semana Farroupilha ali, né? Que teve o Fazedores e tal. A gente começou a namorar em setembro. de Eu lembro 2015. quando vocês Em começaram a namorar. setembro e em agosto do outro ano a gente estava casado. Em agosto deu 11 meses do início do namoro até. o casamento. Uau. Meu Deus. E como é que foi esse processo de namoro, noivado à distância? Foi um pouco difícil, mas a gente se via praticamente todo mês. Aham. Um mês eu vinha, outro mês ela ia Tinha pra lá. muitas passagens baratas naquela É, e época. tinha, de certa forma, Deus abençoou também as Ai, passagens isso é mais maravilhoso. baratas. R$160 e de E volta. de volta, Ô, era bem- glória. bem caro. Gente, quando Deus quer algo, né? Tudo coopera. Sim. Só que o Jonas falava já, a gente vai casar, não sei o que. Eu pensava, meu. Isso é bem louco, esse cara. E a preocupação até com a minha família, que minha família não é cristã. Então, meu Deus, como é que eu vou explicar isso tudo pra eles, entendeu? Sim. Então, eu lembro que ele foi, daí meus pais gostaram já dele. Da primeira vez que ele foi, já gostaram dele. Acharam ele muito querido, tal, não sei o quê. Daí, na segunda vez, ele foi, daí tá. Então, daí combinei com o meu pastor. O pastor falou, você quer que eu fale com ele como? Que eu chegue mais assim, o que você quer com a Juliana? Que eu chego disfarçadamente pra falar com ele, né? Então, o pastor foi, conversou com ele e tal. Aí, falou de boas, né? Falou que... Porque ele já me conhecia, mas não conhecia o Jonas, né? Então, falou. E daí, depois, ele falou, eu vou me mudar pro sul.
Eu falei, meu No final de Deus. 2015 eu falei assim, Muita ó, loucura, pedi demissão no próximo ano e eu vou mudar pro sul. Já avisei Uau. meu chefe. E isso é um homem comprometido. Só que assim, o Jonas mesmo. trabalhava 12 anos no mesmo lugar, tá, gente? Ia completar 12 anos, é isso aí. Ia completar 12 anos. Meu Deus, muito Meu tempo. Deus. Isso é amor, hein? É, Se renúncia. isso não for amor, É uma convicção. você ama Uma o prova Senhor. Convicção. E ele dizia muito pra mim assim, não, eu vou pro sul porque eu não quero que você venha atrás de mim. Meu Deus. Eu quero eu ir atrás de você, É isso entendeu? aí, ó. Isso é homem. Tanto que da primeira vez ela queria ir pra São Paulo e falou, não, deixa que eu vou, É. né? E eu vou pra gente se conhecer e tal. Tanto que eu fui 2 meses seguidos ali, agosto, setembro. E a gente foi se conhecendo mais. Conhecendo. E foi muito louco. Em março de 2016 eu me mudei pra Ele lá. se mudou no aniversário dele. Conseguiu um No dia do emprego. aniversário eu peguei... Não, foi sem emprego. Foi sem emprego. Será? Foi na Ele- fé, sim, arriscou Na fé. mesmo. Ele conseguiu que demitissem ele, né, amor? Eles Isso, se sim. demitiram pra receber todo o valor, porque imagina, eram 12 anos que ele tava Eu trabalhando lá. conversei lá, daí eu... O chefe dele já queria que ele É, casasse também. é. Já vai. Não vai ser eu que vou impedir isso aí. Até a mãe também falou assim, cara, vai. Era torcida, era grande. É, Como que minha mãe falou pra ti? você é a resposta das minhas orações. Eu falei, sogra, orou pouco, hein? A gente ria, mas ela sempre falava assim, não, que ela abençoava o Jonas. Foi muito tranquilo também. Por mais que dentro dela, acredito Sim. que ela tava com aquele Sim, sentimento sim, de, sim, sim. né, de mãe, assim, ela... Pro meu pai foi mais chocante, assim, ele nunca esperava que eu fosse, assim. Foi engraçado que no dia da minha despedida, assim, ele chorava. Oh. Falava, Ele é bem seco, né? ele era bem durão, assim, militar, né? Então ele era Sim. mais durão, mas depois de certa idade fica mais sensível, né? Então ele Aham. ficou bem sensível, assim. Eu acho que de ver também Deus cumprindo as coisas, Deus né, amor? cumprindo, e ver Deus abençoando, né? E como as portas foram se escancarando, tanto Claro. na questão da admissão ali, de ter um valor para poder se mudar, Sim. de se mudar para lá também, conseguir um emprego. 20 dias depois, o Jonas Depois de tinha um 20 emprego muito dias. melhor financeiramente do que Uau. ele tinha antes. Meu O Deus. escritório que ele trabalhava 12 anos fechou 2 semanas depois que ele veio embora. Sério? Meu Deus. Foi tipo assim, Uau. algo. Foi Imagina Deus se eu de- tivesse ido Imagina. pra São Paulo. Meu Deus, que desenho de Ninguém Deus. ia ter emprego, a gente ia ia ficar ficar. os dois Não, lá. foi realmente Deus Ia ser conduzindo, né, amor? Tenso. É bom ouvir o Senhor, né? Sim. É, bom. ser É o que a direcionado. palavra fala, né? É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens, no conselho dos homens. Né? Exatamente. Não que seja fácil, né? Não, Mas não é Não, fácil. É, Mas tem que- faz. Deus a cada volta com a gente, né? A fé é isso. Primeiro a gente coloca Sim, o pé, pra verdade. depois Dá passos Deus de fé. colocar o chão. Mas verdade. é tão interessante o caminhar, a gente caminhar com Deus, porque a gente sabe que quando a gente é direcionado por Deus, quando é Deus que nos direciona, Ele mesmo, Deus mesmo, pavimenta um lugar seguro pra gente caminhar. Verdade. Então a gente não precisa temer, nem ter medo. Sim. É o olhar fixo, né? Às vezes, porque assim, claro, as pessoas, é aquilo que a gente falou. As pessoas falam, meu, você tá louco, cara. Uma guria lá do Rio Grande do Sul. Vocês o que mal vai se fazer lá? Você nem se conhecem. conhecem. Fala assim, mas porque tem tantas pessoas aqui, né? Porque tu. Mas Deus sabe, né? Como a Vale gente lembrar faz. daquela profecia, né? Da Atrás. torcida do Grêmio. Torcida do Grêmio. Tem um Do amigo meu. Xandão, o mesmo das flores. Olha, O Xandão você é usado do Xandão, é. Jesus Você é vai te top. dar uma esposa maravilhosa. Já também. tem, entendeu? Já Não, tem, ainda tá não. na ainda não, espera, tá na falou. Não, é. Era. Xandão, nós declaramos aqui, ó, no Pode Juntos. É isso aí, Amém. Receba uma mulher Você vai cheia do casar, Senhor. isso Em aí. nome de Jesus. Amém. E aí o Xê teve um sonho, só que ele teve em 2008, fazia Anos já. anos atrás. Só que a gente nem lembrava disso. Lembrava assim, Ele lembrou sonhava depois, com né? o Jonas no meio da torcida do Grêmio. Ele falou, nossa, que Jonas, eu tive o Jonas corintiano, né? Sonhei com você tava em Porto Alegre, né? Num jogo do Grêmio. Olha Tipo isso. assim, tipo, Casou com a gremista, A né? gremista. casou com uma gremista. Só que daí o Jonas se muda, e quando ele chega lá, eu tenho o outro surto, né? Que Uma depois crise. meu Deus, agora ele veio? E agora? Agora Aí o cara. peso de Eu responsabilidade, pensava assim, né? ó. Meu Deus, ele Só largou que eu tava tudo. desempregado, né? Ele tá assim, ele largou o emprego dele, a família, a igreja, tudo. E se der errado? E tipo, e se acontecer alguma coisa, eu vou me culpar o resto da vida por ter feito alguma coisa com ele. E ele, super de boas, super tranquilo, né, mano? Eu tava convicto, eu tava. Seguro, né? Seguro que era Sim. aquilo que Deus tinha Você falado. tinha estava debaixo de uma palavra. Uma É. palavra. Esse foi o período que eu creio assim, que eu dei mais assim, com relação a ter um relacionamento com Deus, de convicção de palavra de Deus mesmo, assim. Era algo no espírito, não era algo só natural. Aham. Eu creio mesmo que Deus, ele me preparou para esse tempo. Se fosse a minha carnalidade, na verdade,
só por mim mesmo eu não iria, né? Você E teria que vale estar convicto reforçar que o que o Genilson falou, o Jonathan já estava pronto, Gilbrau. Ah, estava Quem não estava Eu? pronto era você. Deus, Senhor guarda na terra. Reforçou o vaso ali inteiro, ó. Então ele já estava convicto do que ele queria e Eu já tinha... estava bem convicto. Mas como que é engraçado, né? Como que a gente, até, às vezes a gente tá dando algum gabinete, assim, e eu fico ali olhando para as pessoas, como que as pessoas colocam desculpa para ser feliz. E era o caso da Ju também, né? Porque ela já recebeu tanto impacto de rejeição, que quando Deus tá, tipo assim, trazendo a resposta para a vida dela, ela tava querendo achar tudo quanto é desculpa para não ser feliz. E hoje a gente vê muitas pessoas assim, né? Presas na insegurança, no medo, na dúvida. Isso ainda foi até o início do nosso casamento, né, amor? Questão de ciúmes e tal. Porque daí então a gente fica noivo, já se muda, em março e em agosto a gente casa. O nosso casamento foi algo inexplicável, vocês estavam lá, né? Foi lindo. Não, vale lembrar, gente, que eles estavam casando e na missão de nos Um dia deixar antes, noivos, organizar o noivado da Frida Janes. Ai, que lindo. Lá em Gramado, né? Não, sabe o que é Até os engraçado? seus pais. Gente, olha, de verdade, a gente acompanhando esse tempo todo, orando, né, de longe pela Ju, porque a gente já tinha um cuidado. A gente fala assim que a Ju foi a primeira ovelha juntos por um propósito. Que a gente começou a cuidar, assim, né? E aí a gente tinha esse carinho, a gente também pensava, Deus, não deixa ela ser decepcionada e tal. E aí, de repente, ela pede o endereço. Quando eu me assusto, tá chegando lá o kit padrinho. Gente, eles mandaram gravatinha, mandaram suspensório. Um creme esmalte, eu acho. Não, mandaram tudo. E eu, meu Deus, a Ju vai casar, amor. Antes da gente, ela vai casar. Não que antes da gente, mas assim, que foi um de repente tão lindo. E aí... A volta que Deus fez com a Ju. Não, e mesmo assim que eu tava com medo, tava insegura, eu fui indo. Por isso que eu vejo que foi Deus. Porque foi meio que Deus me empurrando. Mas na verdade é porque você tinha um homem. Exatamente. Eu acho que essa faz toda a diferença. O que acontece hoje é que existe ausência de hombridade, sabe? Sim. E eu falo isso com o meu coração pesado, triste. Mas o Jonatas realmente foi um homem que te conduziu, que te posicionou. Passava a segurança, né? Então, quando vinha as dúvidas, ele estava seguro. Só que ele estava um pouco triste ali, que ele falou, acho que não vai vir muita gente de São Paulo pro casamento, porque tem muitos amigos, e um amigo dele à distância. Né? Ele estava meio assim. A gente fez a lista, convidamos as pessoas. Quando foi ali, eu acho que um tempo antes, se juntou ali com um amigo, né, o Emerson, para orar. Deus, passagem de avião, promoção de passagem. E todo mundo comprou. Vieram 72 pessoas de São Paulo. Uau. Eu sei que, gente, depois quando a gente tava no aeroporto, depois que passou o casamento, que aí a gente já se conhecia. A gente começou a ser lá no Salgado Filho. Ei, tudo bem? A gente tava junto ontem. A gente tava comendo bem casado. Gente, vieram 72 pessoas que o pessoal conseguiu. A promoção deu exatamente pra vir na sexta e ir embora domingo ou segunda. Por R$150, né? Esse é Deus, né? Declarou que trouxe resistência passar. Gente, foi um casamento lindo. Foi um dos casamentos mais lindos que eu já fui na minha vida. Foi a primeira vez que eu senti um frio de doer o osso na minha vida, que eu nunca tinha vindo pro sul. Outra, como é que eu comecei a te atormentar, Juliane? Porque aí nós conhecemos o Jota no dia que ele ia casar, né, praticamente. Um dia antes. Eu comecei a te atormentar por causa do noivado. Não, mas não foi até que... Hoje eu paro e penso, cara, quem que vai casar num dia e tá organizando o noivado de outra pessoa no dia anterior? Só o Janilson. Indo pra outra cidade. Meu Deus do céu. Ele falou, não, quero pedir a Priscila em casamento, não sei o quê. Só que daí juntou mais algumas pessoas ali que ajudaram a organizar e tal. Fomos nós lá com o nosso Celtinha. É verdade. Eles nos levaram pro Lago Negro. Umas 2 horas de viagem? 1 hora e pouco, né? 1 hora e pouco. 40, a Débora tava junto também. Saíram de Novo Hamburgo pra nos levar lá em Gramado e eu achando que eu ia turistar em Gramado. Meio chuvoso, né? Bem. Nossa, mas depois que o Janilson me pediu em casamento, choveu. Lembra? Ele pediu a Priscila caminhando assim, ó. Essa senhora olhando esses patinhos. Agora aqui, ó. Vamos colocar aqui também, João. Vamos colocar uma foto nossa.
o cara lá tocando violino. E eu falei, nossa, tem um cara tocando violino aqui. Que era o violinista do pedido de casamento. Exato. Eu falei legal. assim, gente, tem um violinista específico nesse lago, né? Que chique aqui, né? Não, agora eu vou lacrar, tá? Ano passado a gente fez 6 anos de casado, a gente voltou lá. Sim. No mesmo lugar. No mesmo lugar. E aí começou a cantar aquela música Uma música que bem... do Shrek lá, como é que é? Aleluia! Aí a Priya, amor, que linda, bem naquele clima romântico de Gramado. Aí eu ajoelhei de novo, orando, Senhor, muito obrigado, porque há 7 anos atrás a gente tava aqui, e aí eu tirei outro anel e dei pra ela, tá bom? Aí, né? Seis- Avivamento. Dá-lhe berinjela. É uma piada interna. Berinjela e pêssego. Boa. Ai, gente. Melhores só fica nas frutas. Hashtag fica dica para casados. Tá casado, Não tá temos nada de lindo. berinjelas Por e nem favor. pêssegos. Então Mas- a gente casou e tava. Eu lembro que choveu, a gente tinha organizado pra casar ao ar livre. E eu lembro que de manhã as pessoas começaram a me mandar mensagem: nossa, que tempo, né? Nossa, que chuva. Nossa. Eu desliguei meu celular, falei: não quero saber dessa povo aqui falando. Porque eu tô vendo que tá chovendo, né? Você não precisa ficar Reforçar. falando que tá chovendo, né? Mas Deus preparou até isso, porque se não fosse a chuva, não ia ter aquele momento da minha entrada ali com todo mundo cantando. Sim, cantando. Ah, Não ia ter. Foi muito forte, A né? gente ouviu vários testemunhos assim, de pessoas Foi que lindo. sentiram algo diferente, assim. Pessoas e que não sabiam eram que era a presença cristãs. de Deus, né? Tipo, o tio Wilson mesmo falou assim, cara, o que vocês. Que vocês são. né? Que eu nunca falei assim, senti "Não, isso que eu tô metodista", daí sentindo. Eu falei assim, metodista, né? Somos cristãos. Mas assim, o que a gente mais orava? A gente orava para que a presença de Deus fosse Fosse real. e Fosse palpável real, naquele as pessoas momento. fossem Então, a gente constrangidas orava, pela presença declarava. de Deus, né? Então eu Isso. pedi pro Jonatas cantar na minha entrada, ele tava bem nervoso, mas cantou, e daí quando ele Eu fechei os olhos para não chorar. cantou Me Ama, que não Uau. podia ser outra música que não Baladão, né? Cantou Me Ama e todo mundo começou a cantar assim, foi muito impactante mesmo. e foi lindo. Foi lindo. Meu Deus, E eu a acho que entrada um dos triunfante. momentos mais Foi- incríveis, sabe qual foi? Muito legal. Foi o brinde do Guaraná Jesus. Jonatas tinha ido viajar a trabalho e trouxe um monte de Guaraná Jesus na Tava mala. lá em Fortaleza, na Uau. semana que antecedeu o casamento ali. É. E aí trouxe na mala, praticamente. As Um roupas monte, vieram, né? vieram na mochila e enchia a mala de Guaraná Jesus. Que Pra gente legal. fazer o brinde. Mas É Brindou ruim, com gente, Guaraná é ruim Jesus. esse Gostoso. Guaraná Jesus, mas valeu a pena. Mas Gelado, é um ele é bom, momento, né? É uma história de Foi vocês. profético, uma- né? É, Brindamos foi. Jesus. Foi muito legal, Guaraná assim. Jesus. E essa história toda se deu graças a uma palavra que vocês dois carregavam e graças a Deus que vocês se submeteram a esse direcionamento, porque quantos deixam a oportunidade, a promessa passar por não acreditar, então, porque estão há muito tempo esperando. E vale reforçar, né, Ju, que você guardou, como diz Ju Brau, como é que é, Ju, no casamento? O quê? A quilometragem. Isso aí vai dar pena falar. Então, né, gente? Eu já tinha minha vida, como falei antes, normal, né? Então eu já tinha me relacionado sexualmente com outras pessoas e tal. Mas o Jonatas, então, estava ali, guardado, né, amor? 0 quilômetros, né? 0 quilômetro. Mas Com eu quantos anos? tava com 33. Tá vendo, Uau. gente? 33. É possível. É possível. E uma coisa E que... eu vou, e só um parêntese. A gente atende várias pessoas semanalmente, quase diariamente. E quando chega um casal, uma pessoa que passou dos 30 e fica desesperada, ai, será que eu vou conseguir namorar? Será que eu vou conseguir ter família casada? A gente sempre conta a história de vocês. Sim. E a gente fala assim, existem pessoas que estão esperando guardadas, porque nós conhecemos Sim. É isso aí. um casal. E até para homem, parece que até mesmo em meio à igreja existe uma cultura assim de mulher se guardar sexualmente, mas homem não. Como se o pecado sexual, né, Sim. a fornicação fosse pecado só para Mulher. mulher, mas é o padrão de Deus é a virgindade. O padrão de Deus é o sexo pro E casamento. o Né? Jonatas, ele me impactou tanto nessa questão, que ele era muito puro, realmente.
Se as pessoas às vezes faziam uma piada de duplo sentido, ele não entendia, porque não fazia parte da realidade dele, entendeu? Quando eu soube isso do Jonas, eu falei, meu Deus, alguém ganhou de mim, eu com 26. Mas isso não é uma vergonha, né? Não, de forma nenhuma. Isso é uma aliança que nós temos com Deus. Minha aliança não é com o homem, né? Me achar, eu falo assim, cara, até que nem tu falou, até no meio do cristão, as pessoas acabam falando, putz, esse cara aqui, né? O cara tá se guardando, tá? Mas não pode haver isso, né? Tem que existir mesmo essa busca por santidade, né? Essa busca por pureza, assim. E não somente da boca pra fora, mas algo vivido, né? De verdade, assim. E, cara, nós passamos por tentações, todo mundo passa. Claro. Mas a escolha tá na... Vou seguir aqui ou vou seguir ali. Então, acho que é questão mesmo de escolhas que nós temos na nossa vida. E pureza sexual é pra homem também, não é só pra mulher. Né? Isso pesou muito na nossa decisão também. Tipo, a gente só teve relação depois que casou. E eu lembro que, assim, eu sempre falava para os anos, cara, eu não quero colher dentro do meu casamento coisas que a gente vai estar plantando agora. Eu não quero colher pornografia, vício, traição, porque a gente vai plantar isso se a gente se relacionar antes. A gente vai estar abrindo a porta para uma coisa que a gente eu não quero colher no meu casamento. Então, eu era muito convicta nisso. Então, graças a Deus que tinha distância, porque Deus sabe o que faz, né? Tinha distância, isso ajudava de certa maneira. Um abraço do povo. Mas quando tinha, tipo, a gente tava mais perto, eu via que tava... Talvez, né, ali quase no limite que não podia passar. Eu sempre falava, Jonas, eu não quero colher. Porque quem vai dar o limite é a mulher. O cara pode ser o mais santo, o mais puro. É verdade. O homem é instintivo, entendeu? É isso aí. Então, a mulher, ela tem que dar o limite. Não que é uma responsabilidade só dela, ou que o cara é mau caráter porque não conseguiu... Não, é que é instinto mesmo. É o instinto, entendeu? A gente tem que ser também... da realidade, né? Mas eu lembro que a gente conversava bastante sobre isso, falava, não, a gente não quer passar desse limite, que a gente não quer colher lá na frente, né? E graças a Deus, assim, o Jonas, ele realmente era muito puro, não tinha vícios, ou de pornografia, ou de masturbação, qualquer coisa assim, né, amor? Então foi muito se descobrindo, assim. E eu tinha passado aquela experiência de Deus realmente me restaurar. Então, na nossa primeira noite, ali, que nem o Jonas falou, eu acabei ficando com mais vergonha do que ele, que nunca tinha feito, tipo, nada, né, digamos assim. Acho que é importante reforçar no sentido de que Deus pode restaurar. Pode restaurar. Deus restaura. Ele quer restaurar, né? Para aqueles que passaram por algum problema. E Deus restaura, né, amor? Deus restaura. A gente já teve história de duas pessoas que a gente acompanhava nesse sentido, menina, claro, que Deus restaurou o ímã, assim, já sabe? teve uma vida e quem não quer acreditar, não acredite. Você não é obrigado a acreditar nisso, mas a pessoa que viveu sabe o que está falando e a gente que nós acreditamos sim que Deus é aquele que cura, que restaura, que liberta, é um Deus também que restaura ímã. E elas falaram que já tiveram uma trajetória sexual, vida sexual ativa na fase ali de solteira, converteram, esperaram se guardar sexualmente no período do namoro, do noivado. E pra ela era necessário isso, né? Se casaram e quando tiveram relação, teve um rompimento do ímã. Sim, a gente teve assim, o meu maior medo era aquilo de ter lembrança, ou de pensar alguma coisa, ou lembrar algo. E gente, posso falar assim, ó, tranquilamente pra vocês, nunca, em nenhum momento, Deus trouxe a lembrança de outra pessoa, nada. E era o temor que você tinha, o medo que você tinha lá atrás, pensa, né? vai que quando eu tô com ele, vou comparar ele. Não, é como se Deus literalmente tivesse apagado, entendeu? Deus fez isso. Né? Ele limpou a minha Na verdade, mente, ele fez isso. até de coisas que talvez não seriam o padrão da relação pra dentro do casamento. Ó, isso aqui talvez não é legal, isso aqui... Tudo Deus trouxe de uma maneira pra ser um casamento puro, alinhado, sem vergonha, sabe? E mais uma vez a gente reforça, Deus se importa. Se importa. Com a nossa opinião, com o que a gente deseja. E aí vocês se casaram, e como é que foi o primeiro ano, assim, teve... Tiro, porrada e bomba. Vale lembrar que é uma colérica com fleumático, né? Uma colérica com fleumático, é uma gaúcha com paulista. Foi bem chocante, né? Foi. Choque de cultura, é uma faca na bota. Não, a primeira questão foi que o Jonas tinha um emprego que nos abençoava financeiramente muito. Mas ele viajava muito. E eu não trabalhava. Então já começava aí. Quem que batia a porta? Rejeição. Insegurança. Enquanto eu estava em casa, o Jonas estava lá no Rio de Janeiro em festas com globais. Mais ou menos. É isso, né, amor, que acontecia. Então eu ficava com muito ciúmes, ficava muito insegura. Pensava, ele vai me esquecer quando ele estiver lá. Tipo assim,
Mesmo já tendo vivido tudo isso. Sim. É porque são, como diz a Pri, camadas e Camadas. camadas de cura. A Pri fala isso. Camadas e É camadas. os processos, né? O processo novo do casamento ali. no início, né? Muita Bem- insegurança, muitos ciúmes e tal. Aí eu lembro que eu fui conversar com a minha pastora e ela falou pra mim assim, Ju, posso falar bem a real pra você? Você tá esperando o Jonas te decepcionar. Você tá vivendo assim. Se ele já deu motivo pra você desconfiar? Não. Então, acho que tá na hora de mudar. Você tá, tipo, vai ficar doida desse jeito, entendeu? Ela falou, ele não te deu motivo. Você tá esperando toda hora, só pra ele falar pra você, eu sabia que ele ia falhar. Eu sabia que ele ia trair. Então, ali começou a mudar. Hoje, graças a Deus, eu só tenho ciúme se acontece uma coisa extrema, né? Mas isso é bem de boa agora. Deus tratou. Deus tá... A obra tá sendo feita. Mas no começo foi bem difícil, né, amor? Essa questão dos ciúmes. E é bem difícil porque às vezes tem casal, tem relacionamento que não tá acontecendo nada, mas a mulher ou o homem insiste e coloca uma ideia na cabeça que o parceiro tá traindo, tá fazendo tal coisa, tá insistindo. E aí fala É isso aí. tanto na cabeça, insiste Que vai e tanto, acontece. que Até simplesmente trai- acontece. parece que atrai o negócio. Às vezes o O homem que não tá já falava, né? O que me temia sobrevive. Isso aí. É, Isso aí. e é tão terrível isso. Ver focinho de porco, como é que é tomada e focinho de porco, né? Isso mesmo. Mas aí a gente tinha muito conflito, assim, porque era cultura diferente, eram estados diferentes, famílias diferentes, igrejas diferentes, tudo diferente. Então a gente teve. E vale lembrar que ele estava se adaptando a um novo estado, Sim. que é o casamento, né? Onde as pessoas não são também totalmente receptivas, digamos assim, é um povo mais fechado, apesar de Sim. dele ter sido Sim. bem recebido, é um povo mais fechado, né? É isso. Sim. Verdade. Mas foi assim, foi um processo de adaptações, né? A gente foi crescendo e amadurecendo nesses processos aí. Graças a Deus, teve uma galera também que nos recebeu lá e tal. Apesar, porque assim, eu saí de uma igreja onde eu vivi lá Cresceu, 33 anos, cresci lá. Tinha já uma galera que eu caminhava junto, amigos, família. Então eu saí. Xandão tava lá. Xandão tava lá também. Xandão tava lá. E Xandão tá em tudo. Gente, então é uma bênção na nossa vida. Ai, Xandão. Parceiro. Senhor, manda a esposa de Xandão, Senhor. Tá? Campanha, vamos casar o Xandão. Não pode não. E a promessa que Vó Esmeralda falou lá em 2015 que viria uma menininha se concretizou, Se não é mesmo? concretizou. Yes. Eu estava muito receosa em ter filhos, né, amor? Pra mim teria no primeiro ano. Na verdade, não era algo que eu gostaria, porque eu tinha um pouco de medo também dessa questão de replicar nela coisas que eu tinha vivido, enfim. Só que daí realmente foi algo que Deus também tratou no meu coração. Eu não tinha esse desejo. Eu quero ter família. Não. Quero casar? Não. Quero ter filhos? Não. Era tipo tudo não, entendeu? Só que depois Deus foi alinhando, foi tratando e realmente entendi. Daí a gente conversou, não, vamos ter filho, vamos ter filho. Então quando a gente começou a planejar, e logo que eu engravidei, a gente já sabia que era Ia ser a Zoe, né, amor? Que ia ser uma menina. A gente recebeu inúmeras palavras proféticas que era uma menina antes de ser. Mas a gente já tinha muito convicto essa é a palavra da avó. Então, vai ser uma menina, como que Eu vai não ser o sabia nome? dessa palavra da. Foi bem... Que legal. E tá aí Dona Zoe lá, deve estar Que é- quebrando o apartamento com a Emanuel. Nesse momento, Só Deus sabe o que tá acontecendo aqui. Eles são quanto tempo e diferente? Emanuel estão juntos. Meses, né? Meses, Deixa eu ver, 3 o meses. Emanuel é setembro, ela é de janeiro. 4 Tudo meses. 4 meses, né? É isso aí. É. Eu lembro que a Ju foi nos encontrar em um seminário do Lá em Juntos por um Torres. Propósito em Torres. E aí ela nos Contou. contou, né? Eu já tava Então, com 6 meses. Verdade. Eu tava de 6 semanas, eu acho que você tinha descoberto, né, que tava grávida. E o Janilson tinha falado que ia ser uma menininha a cara do Jonatas. A Gente, Janice falou que ia ser uma menina. João, cara, coloque aí fotos da Zuzu. João, coloque fotos da Zuzu, É porque a gente todos tava vão saber orando que... alguns anos antes, né? Sim. E o Senhor falou que vocês É iam a- ter uma filha Cara, e era idêntica. Hoje mesmo eu vendo ela, meu Deus. gente, é o Jonatas escrito. Não É. tem como. Fica lá o dia inteiro Cara do pai. cantarolando, que nem o Jonatas. Feliz. Feliz. Como é bom viver as promessas do Senhor, né, gente? Não desista, não para de crer. Os sonhos de Deus jamais vão Jamais Vamos morrer. morrer. Que lindo, gente. A história de vocês realmente é uma história que inspira. É uma história que traz momentos assim, olha, de nos voltar pro eixo, sabe? Porque tem momentos isso que a aí. gente fica pensando, será que vai acontecer? Será que as promessas do Senhor são reais na nossa vida? E vocês são a prova de que a gente não pode desistir mesmo e continuar trilhando com fé, força, esperança, que sim, a gente pode E às vezes a viver. pessoa, tu vê, às vezes tu olha de. Vocês aconselham, né? Muito mais pessoas que nós, mas vocês veem se a pessoa tá tão perto de Deus cumprir aquilo. E é tão Pertinho. nítido pra gente, e a pessoa.
desistir, entendeu? É Na isso aí. porta. E é muito triste, né? E eu vejo muito isso, as pessoas se contentando, principalmente as meninas, né? Às vezes, contentando com migalhas, com, tipo assim, com uma pessoa que tu vê que ela não tá valorizando, ela não E é... não tá alinhada com o propósito. Não tá da escola. alinhado, e eu Compatibilidade gosto nenhuma. de usar uma analogia quando a gente fala sobre isso. Meu, você tá ali, que nem eu, tava correndo a minha corrida. O Jonas correndo a corrida dele. Só que a gente tava indo pra onde? Pro mesmo lugar. Os olhos pro mesmo... Pra Deus. A gente se encontrou no meio da nossa corrida e estamos isso. correndo É junto isso aí, agora, isso aí. entendeu? Então, Quem tá indo pro mesmo lugar sempre vai se vai encontrar se no encontrar. caminho. Então, não tem... Deus não vai... Ai, não, talvez... Não, agora não vou mais cumprir a do Janilson, não. Ah, cansei. Deus se enganou. Não, ele vai fazer. Exato. É isso aí. Deus é homem pra mentir, né? A intimidade com Deus, né? Que nos faz chegar nesse propósito. E hoje vocês estão numa rota totalmente diferente, que vocês foram transicionados de estado, moraram um tempo ali no Rio Grande do Também Sul. são essas- Tá vendo? A gente sempre acontece a mesma coisa. Transição. A Olha. diferença seria meses. E hoje vocês moram em Itajaí, num novo cenário, um novo tempo. Tempo. Já aí, o Jantas foi transferido também, né? Pela empresa, né? Então aí vai fazer 2 anos E agora. também era uma promessa de Deus, né? Essa mudança que nós nos mudaríamos. Lembro que uns dias antes do Jantas receber a proposta, a gente já estava 2 anos orando por essa mudança, né? Orando, e Deus. A gente queria um lugar, mas não foi. A gente orava Santa Catarina e Paraná, né? Orava pelos dois. E a gente orando, e Deus falando que nós íamos mudar. Acho que não vai rolar, não. Não, porque Deus falou que a gente vai se mudar. E daí, quando a gente tava com a dúvida, um ia orar, o outro ia orar. Ó, Deus não falou que a gente vai mudar. Quando foi dia 24 de junho de 2022, quem? Janilson. Terceira aqui, Janis, me manda uma mensagem. Arruma as coisas que em poucos dias vocês vão estar se mudando. Daí eu... No dia do meu aniversário, Nesse dia, 24/6. Aí Meu eu falei aniversário. pro Jonas, o Janis falou isso, tal, que pra gente arrumar as coisas que a gente vai se mudar. A gente, amém. Só que não tinha nenhuma possibilidade até então. Alguns sinais no sentido do que a gente não se sentia mais parte de onde nós estávamos. Há uma desconexão, uma né? desconexão. Não pelas pessoas nem nada, mas sabe como parece que Deus está te expelindo, né? Para que a gente pudesse ver algo novo. Só que não tinha uma possibilidade física, né? real, Não tinha não material, tinha, a gente não tinha nem... E aí quando veio essa proposta... a gente falou, Uma "Puxa, semana é isso aí." depois, o Jonas recebeu a proposta pra mudar, né? Uau. É isso aí. E foi rápido. Um mês depois, a gente tava em Itajaí. meu Deus. Que Foram lindo. dias mesmo. E como é que tá esse tempo lá em Itajaí? Tá sendo bom. Tempo também de mudança, assim, questão De alinhamento, né? alinhamento ministerial. A gente tá numa igreja nova agora também. É difícil, né? Tu criar novos relacionamentos, uma nova... Agora a nossa dinâmica Criar é muito raízes. mais diferente também, que a gente tem um bebê, então... É uma criança, é diferente do que a gente faria talvez 2 anos atrás, solteiro, se mudando. E o recomeçar, ele é penoso. É. Sim. Nossa, Não. bota penoso. Parece Não muito é- fácil, né? Ah, vou me mudar, vou conhecer novos amigos, vai ser tudo. Não, não é nada assim, né? Não. E eu percebo que todas as vezes que Deus quer fazer algo grande na vida de alguém, ele sempre cruza fronteiras com essa pessoa. Eu digo porque a gente, assim, ó, eu olho pra mim há 4 anos atrás, nós não somos mais os mesmos, Sim, sabe? Nossa, totalmente. E a gente viveu 2 mudanças em 4 anos, né? Primeiro o Senhor nos trouxe a Criciúma, de Criciúma a Floripa. E em cada mudança, Deus arrancou couro, pedaço, mas amadureceu, sabe? Isso aí. E eu acho que é isso que Deus quer Amadurecer. está fazendo com vocês. Sim. E quando Deus nos trouxe a Floripa, né? Era um novo tempo, assim, né? Era com Emanuel. Sim. Então era Deus, tipo assim, ó, agora vocês são família, de verdade, né? Pode crer. Antes era o casal. E é o que vocês estão vivendo. Não, e muito daquilo, vocês são parecidos com a gente também na questão de ser igrejeiro, né? Tu gosta de estar na igreja. E quando vê o filho, não é que tu não pode, mas a Pri vai me A entender. Tu prioridade. tem que abrir mão muitas vezes de querer. Lógico. Eu gostaria de estar, mas hoje não vai dar. Nossa. Hoje... O primeiro ano mesmo nosso em Floripa foi difícil, assim, né? Nossa, existem momentos ainda que eu fico triste ainda, Uhum. mas eu já estou mais amadurecida sabendo que é uma fase, é uma estação, É, e que é o meu lugar de jurisdição hoje é na maternidade. Por mais que eu queira estar em alguns momentos, eu preciso renunciar, mas isso eu não posso me anular, sim. me isentar de estar em alguns lugares. Obviamente eu tenho as minhas prioridades na igreja, os meus exercícios, as minhas atividades, que são a minha área, e isso eu não abro mão, lógico, mas até nisso a gente precisa se reorganizar, né? Se reestruturar para esse Verdade. novo modelo, mas tendo um casamento que a gente está alinhado,
que um consegue ajudar o outro. Eu acredito que é nesse lugar que a gente precisa caminhar, né? É isso De aí. parceria. E também de não impedir o outro, né? É. Ah, porque eu não posso ir, você também não vai. Porque eu não posso estar, você também não está. Isso é uma coisa que eu falo pro Jantos, cara, você pode ir, vai, eu fico com ela, Participa. entendeu? Uhum. Pode ir, pode fazer, tal, não sei o quê. Daí, às vezes ele se sente meio assim, fala, não, vou ficar com você. Não, de boas, pode ir, participar, fazer, que eu entendi que esse é a minha estação agora, entendeu? Então, a gente É sabe, isso. por mais que o E vai Emanuel fique com passar. você, a Zoe fica com o Jonas, a gente sabe que é a mamãe ali, que eles vão querer em determinado ponto, entendeu? É isso aí. Então, não anular ou impedir o outro de viver também, né? É bem É isso. maravilhoso. Meu lindo, vamos para última pergunta? É isso aí. Que rufam seus Ó. tambores. Rufem os tambores para a última pergunta para Jo e Ju. O que vocês acreditam que pode juntos? Fala, amor, você. Você primeiro. Deus. Na verdade, assim, eu sempre fui aquela pessoa meio cética de não existe uma pessoa só pra mim. Que Deus vai abençoar a minha escolha e tal. Hoje eu não consigo me ver com outra pessoa que não seja o Jonatas e penso, meu Deus, se eu tivesse casado com fulano, nunca ia dar certo, entende? Então a gente, no nosso casamento tem, né, no nosso vídeo, assim, que juntos nós vamos muito mais longe, né? Junto a gente é mais forte, a gente Isso. consegue fazer tudo. Meu Deus, às vezes a minha crise de morar num lugar que é só nas vezes, eu penso, meu Deus, se acontecer uma coisa com o Jonas, o que que eu faria, entendeu? Sim. Tipo assim, não consigo ver a minha vida sem ele, por mais que às vezes a gente brigue, tenha nossos altos e baixos, não é um casamento perfeito, vai ficar aqui até... É meu. Vai ficar aqui, não vai fugir. Mas eu acho que a gente pode muito mais, e que Deus tem muito mais, né? Mas a gente tá numa estação, realmente, que a gente entendeu como de viver a família, de se alinhar para aquilo que Deus ainda tem pra fazer, né, amor? Mas eu acredito que a gente tem muita coisa ainda, juntos. Isso aí. Acho que juntos nós podemos ser uma família cristã, né? Verdadeira. Uma referência, uma né? referência. E é isso que nós temos buscado, né? E juntos nós podemos sim levar cura para outras pessoas. Juntos nós podemos sim ministrar aos corações. Acho que esse é o propósito de Deus. Nada é por acaso, né? Nada que A gente passa na nossa acredita vida. muito na família, entendeu? A gente acredita muito no casamento. A gente se entristece muito quando alguém se separa. Tipo assim, a gente não, Deus tem isso sim, entendeu? Ele vai cumprir, vai fazer. E a gente sabe que a gente pode impactar a mudança do nosso país, do nosso mundo. Porque É isso aí. Amém. senão a gente vai só se moldar. A gente não é Maravilhoso. esse molde Isso aí. errado. Meus lindos, Graças. amamos o Pod Meu Juntos com Deus. vocês. Muito O que foi obrigada De chorar e de rir, né, gente? Muito bom. por Fizeram o vocês. Jonatas sair, se mostrar, porque ele não gosta de se mostrar, né? Ah, não. Nos bastidores ele manda um videozinho. Gilberto que não manda. Gente, mas de são verdade, incríveis. que incrível. Como é bom saber que a gente tem vocês É. de verdade. Agora sem Demagogia, sem né? demagogia, sem rasgação de seda. É tão bom saber que Deus lá no começo, quando Deus nos uniu a Ju, ele não estava unindo só a Ju, né, Jonatas? Deus estava nos unindo você, porque não tem Ju sem Ju. Nem Jô, sem Ju. Não tem. E como é incrível saber que existem pessoas íntegras que amam o Senhor e que são amigas verdadeiras. Eles são amigos, Parceiros, né? São vocês dois, assim, a gente pode ficar um tempão sem se falar, mas quando a gente se conecta é sempre a mesma coisa. E você Parceiros não com quiser propósito. fingir, né? É isso. Forçar. É isso aí. Forçar, fingir. Deus realmente sabe, uniu ali por um propósito. É isso aí. Boa. Sem contar quando eles mandam aqueles áudios proféticos. Gente, a gente não tem segredo com Deus, parece. Porque a Ju é uma coisa de louca, assim, ó, ela é um radar profético. Se eu tô vendo isso. É bem isso, né? Você também. E é isso. A gente ama vocês. E eu sei que, meu Deus, tem muita coisa linda de Deus sobre vocês. Amém. Muita coisa incrível. Muita. Vamos chorar. O desejo de Deus. Ele tá chorando, né? Mas, ó, você que tá aqui nos assistindo, acessa o Instagram aqui dos nossos lindos Ju e Jô. Vou deixar eles tão um pouquinho off, num só jejum até aí profético. Mas, depois que eles saírem, eu acredito que Deus já tá movimentando algumas coisas para eles compartilharem tudo aí que Deus tá ministrando no coração deles. Então, siga eles também É isso aí. nas redes sociais. E você que chegou até aqui e ainda não curtiu
É só você dar uma... Você precisa curtir, compartilhar. Eu gosto de compartilhar, né, amor? Aviãozinho. Todo mundo tem um grupo no Para, WhatsApp, para. grupo do futebol, do bairro, do condomínio, da igreja, de tudo, da costura. Xandão, você precisa solteiros. espalhar, Xandão. Xandão, cadê você? Você precisa compartilhar. Mas, ó, e se Você vai você é ficar novo feliz. por aqui, chegou e nunca assistiu o Pod Juntos, nós te convidamos. É isso Clica aí. aqui, se inscreva. Maratona o canal. Temos o Maratona. Café com Propósito, que é Exatamente. incrível. Inclusive, eles são assíduos do Café com Propósito. E é isso, gente. Deus Não abençoe perca. vocês. Muito obrigada. Estamos juntos por um propósito, né, amor? Sempre juntos por um propósito, inspirando a nossa geração com essa mensagem de santidade e que casamento vale a pena. É isso Lute aí. pelo seu casamento, não desista. Não desista. E até sexta-feira que vem, no Pod Juntos, às 20 horas, sempre com um casal aqui pra inspirar a sua vida. Deus abençoe. Beijo, beijo, meus lindos. Beijo, Obrigada. Ah, vamos terminar com um beijo de 10 segundos, né? Ah, então vamos lá. Bate continência, 10 segundos com 10 beijo. segundos com beijo. Aqui, ó. Ó, um selinho. Tchau, gente. Deus abençoe.